Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê, e esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente muito inteligente. E hoje eu tenho aqui Vega Vilela. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Conversa não aleatória, você chamou a pessoa que mais tem conversa aleatória. Tem assim a sua licença poética, né? No caso, hoje serão conversas aleatórias. Eu sou a pessoa mais aleatória desse universo todo. Eu tenho coleção de aleatoriedade, ela me chama. Inclusive várias histórias aleatórias que nós falaremos hoje. A Vega é ourives e por isso começaremos contando como que uma pessoa se torna ourives, né? Porque assim, eu nunca conheci uma ourives ao vivo e a cores, a não ser a Vega. Porque normalmente os ourives são uns velhinhos que alguns já morreram, alguns são múmias trabalhando, então você sempre conhece o ourive, mas um ourive meio velhinho, né? Alguém que foi lá arrumar uma joia, você já pensa, que né? quando sua joia quebra, sua avó fala, vai naquele meu amigo que estudou comigo lá. Que é de confiança, porque que não pode... de confiança, e aí você vai lá levar a joia para ele consertar. Exatamente. Sempre assim. E como que você se transformou, virou ourives, né? Então, meu avô era torneiro mecânico, né? Que é uma das profissões que eu mais admiro. E ele consertava qualquer coisa, desmontava qualquer coisa, era muito legal. Eu comecei a amar ferramentas com ele. Então, eu comecei a mexer com ferramentas desde os 5 anos. E trabalho manual, e arte, fui sempre muito incentivada. Mas você tem que fazer aquilo que você precisa fazer na vida, né? Sim. Você não tem que fazer aquilo que você gosta. Então, às vezes, você trabalha com coisas para que você possa chegar num nível ali que você possa trabalhar com o que você quer. Então, foi isso que aconteceu comigo. O que eu podia fazer? Uma faculdade. Qual que é uma das faculdades mais baratas que tem? Direito. Direito e administração, são as faculdades mais baratas. Administração eu sabia que não ia rolar comigo, mas direito ia. Meu avô era advogado, meu outro avô era advogado, eu falei, eu peguei os negócios aí dos dois. Aí eu fiz direito. Com o tempo eu fui trabalhando bastante até o momento que eu pude enveredar mais pro caminho de arte. E você exerceu o direito, você foi advogada. Eu sou advogada, eu tenho a OAB ativa. Você trabalha como advogada? Não, só como ourives. Eu tenho o meu OAB, mas faz mais ou menos 6 anos que eu não pego mais nada, graças a Deus. E se eu precisasse voltar a ser se ourives seria, não desse mais certo, se vender joia não desse mais certo, eu não voltaria a ser advogada. Eu preferia vender brigadeiro, que ninguém odeia quem faz brigadeiro. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Advogado é uma das profissões mais odiadas da Mas assim, quando você estava na faculdade, você já pensava em ser ourives. Como que foi esse link, assim? Não, quando eu sempre quis ter um café, sabe? Depois eu casei e o meu ex-marido foi foi a pessoa que mais incentivou minha parte de ourives. Ele sabia que isso existia, ele já havia visto um negócio de fundição. Então, quando eu tive um café, eu quis ter um café, tive um café por um ano. Você teve um café? Tive um café. E aí, quando eu tive esse café, eu fazia uns cupcakes, que era, muito artístico. Eles eram... Era o cachorro, mas era um cachorro. De verdade. Um cachorro de verdade. Tinha pato, de verdade. Você já tinha essa coisa do trabalho manual? Sempre tive. Desde a época do torneiro, do avô. E aí, o meu ex-marido falou assim... Eu divorciei, né? Meu ex-marido falou assim... Você podia fazer um negócio que desse mais dinheiro, porque cupcake não dá. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Aí ele falou assim, meu aniversário. Aí eu fui fazer uma aula experimental. E isso você morava em São José, porque você mora em São José hoje. Em São José. Aí eu não sabia, eu fui buscar, né, em São Paulo, porque não tem, em São José na região não tem. Aí eu fui buscar em São Paulo e eu fiz um ourives por um dia. É uma experiência, uma experiência... Quando eu fiz, eu falei assim, gente, eu faço isso com uma patinha nas costas. Eu me identifiquei na hora. De cara. Daí já linkou uma coisa porque assim, a gente nasce com algumas habilidades naturais. E a gente nega essas habilidades, né? Principalmente a família. A família, às vezes, vê que a criança faz determinada coisa, mas não quer que ela enverede para aquele lado. Até por ela acha que não vai dar dinheiro. Uma forma de proteção, às vezes, né? Fala, minha filha, mas você vai ser ourives, vamos Mas fazer exatamente. direito, porque direito é uma coisa que dá dinheiro, dá sustento, né? É estabilidade. As pessoas acham que só tem 3 profissões que dão estabilidade.
Quais são? Médico, engenheiro e advogado. O que você é? Eu sou médica. Eu sou advogada. Deve ter algum engenheiro ainda. Falei! Aí o que eu falei? Bom, e é sempre isso porque as pessoas, eles não fazem isso por mal. As pessoas Não, que é te até por amam, uma forma de amor, né? é porque as pessoas que te amam, elas querem te De proteger. proteger. Então, muitas vezes, quando você tem sonhos que são diferentes daquilo que você quer fazer, sabe? Diferente daquilo que você está fazendo, você, às vezes, precisa não contar para a sua família. É, porque vão tipo, meio que minar seus sonhos, do tipo, calma. Mas não porque eles são ruins com você, mas Muito porque pelo eles querem contrário, te proteger do sofrimento. E aí eles minam ali para evitar que você sofra. É que, na verdade, eles olham, vamos dizer assim, eles olham o mundo pela lente deles, e para eles aquilo é um sofrimento por alguma experiência em algum momento ali, né? Pelo duvidoso. É. Na dúvida é melhor que eu incentive ele a ficar ali. É, porque ali pelo menos é seguro para ele, não vamos deixar passar desse As pessoas ponto que aqui. vão te incentivar, normalmente são os estranhos. E aí daí você teve esse incentivo, tipo, do seu ex-marido e Pra foi. começar. Só que o problema é que aí eu me dei muito bem. Então, mas aí você foi, fez essa aula experimental, assim, essa Sim. vivência, daí você falou, gente, é isso aqui. Tipo, É isso já aqui. me descobri. E nisso você trabalhava como advogada E tinha um café, eu fechei o café. Você tinha o café, você era advogada, tinha o café e já começou a fazer Joias. as joias. Aí, por 4 anos, eu trabalhei como advogada e ourives. Daí você foi fazendo cursos de especialização. Assim, como que a pessoa se torna ourives? Isso Eu daí peguei realmente 2 não anos. sei. Peguei 2 anos, porque o ourives não tem uma faculdade. Não, você tem São cursos. ateliês, são oficinas. Então, eu peguei uma linha ali e comecei a ir para escolas, para ateliês diversos. E se eu não gostava do ateliê, eu não ficava e trocava. Então, mas Porque assim... eu sabia o que eu queria. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, você faz joias que são muito características. Tipo, se eu olhar um anel, eu vou falar assim, nossa, a Vega que fez esse anel. E assim, você desde sempre você tinha essa linha, esses traços. Sim, as minhas joias sempre foram muito pesadas. Pesadas em tudo, em significado, pesadas em peso, pesadas em entrega. Então, eu sempre quis fazer, eu nunca pensei em coisas muito delicadas. Hoje, eu já penso em fazer alguma linha delicada para nós mulheres, porque eu sinto falta, assim, de alguns acessórios, tipo colar, mais delicado, sabe? Mas eu sempre tive aquilo na minha cabeça, de entregar um negócio mais significante. E desde sempre Diferente. foram essas linhas que foram se Diferente do aprimorando. normal. Ela é diferente, é uma joia com muita personalidade. Tipo, você olha, você fala, da Vega esse anel aqui. Mas, quando eu comecei, né, eu não tem lugar para você estudar, né? Não tem. Então, eu comecei a analisar as escolas, e aí eu não gostava da escola, eu mudava de escola. E aí, tiveram algumas escolas que eu cheguei e falei, ó, é o seguinte, eu já comecei a explicar para a escola antes o que eu queria. Eu já ligava na escola e falava, é o seguinte, é isso que eu quero. O que eu quero, eu não sou uma menina que quer ter um hobby. Eu quero trabalhar com isso. Eu tô vindo aqui porque eu quero trabalhar com isso. E aí eu não ia mais em busca daquilo, porque as escolas normalmente hoje em dia, né, a maior parte, as pessoas buscam para hobby mesmo, para tipo, vou lá, como tipo fazer kickbox, sabe? Enfim, ela quer, vamos dizer assim, desestressar, ela vai procurar, assim, o que é super trabalho válido. manual. Sim, porque trabalho manual. O hobby é muito importante para nosso equilíbrio. Sim. Até jogar videogame. Sim. E tem gente que leva isso como profissão. Então, quer dizer, nada de errado também em levar alguma coisa que para alguns seja hobby como profissão. E o errado tá a pessoa não especificar o que ela quer quando ela entra. E naquele momento eu falei assim, eu vou começar a especificar. Aí eu chegava nas escolas e falava, é o seguinte, eu vim aqui que eu quero aprender. Eu não quero fazer curso de 1 ano, eu quero intensivo. Como que eu posso fazer para vir aqui e ter aula 14 horas por dia por 1 mês? Por 2 anos eu fiz isso. Nossa, foi assim, tipo, foi uma formação pesada, né? Mais intensa. até do que uma... Aí eu fiz 12 especializações. Aí, só que aí eu ia, o que eu fazia? Eu pagava intensivo, eu pagava tipo, o que eles iam ganhar em 1 ano, eles me cobravam num mês. Um mês. Teve especialização que eu fiz que eu paguei 8 mil.
Tipo, Mas em um mês... em 15 dias, eu paguei 8 mil em 15 dias. Aquela especialização eu paguei 8 mil em 15 dias. Então, eu peguei e fiz, no total de investimento em especializações, você calcula que eu tenho 12. Então, aí eu comecei. E aí eu passava 15 dias em São Paulo, 15 dias em São José, exercitando aquilo que eu estava fazendo. E nisso você já comercializava o que você produzia? Depois de mais ou menos um ano, eu comecei a vender. Porque antes de um ano, você só faz aquilo o quê? Você faz teste, você dá para os amigos, Você vende tipo, para os amigos a preço de custo. Então, assim, o primeiro lucro que eu tive, que eu falo para você que eu tive lucro, foi um ano. Um ano depois de começar intensivão. Intensivão que eu digo, se a pessoa quiser ser Ourives, ela vai ter ali que estudar pelo menos Quer uns... dizer, foi um super 4 anos investimento antes de de começar. tempo, de dinheiro, de energia para você Ourives chegar. é tudo caro, Ourives. Curso é caro, ferramenta é cara. Material é caro, você Se você trabalha comprar com um prata pote- e ouro. Se você comprar um martelo ali, para construção civil, o martelo custa aproximadamente R$ 15. Se você comprar um martelo de Ourives, custa 120. E é o mesmo martelo? Extremamente parecido. E como meu avô é torneiro mecânico, eu comecei a desenvolver ferramentas saber. também. Então, eu tenho poucos amigos, assim, no meu ramo, né? Sim, até porque é um ramo restrito, né? Primeiro porque é um ramo restrito. E quando você começa a desdestacar, você começa a levar martelada. Então, as pessoas ou gostam muito de mim ou me odeiam muito. Então, Até porque você é uma pessoa de muito posicionamento em todos os sentidos, né, mas eu Vega? sabia que isso ia acontecer, sabe? Eu sabia que eu não ia ter muitos amigos, mas os amigos que eu tenho são amigos incríveis. Então, E você sempre foi assim, desde sempre, desde criança? Porque assim, eu vejo você como uma pessoa que tem posicionamento em absolutamente tudo. Tipo, eu tudo, tenho tudo. posicionamento em tudo, mas eu não sou inflexível. Você muda de acordo com o que a realidade se apresenta. Eu ouço o posicionamento das pessoas. Se tiver lógica e me apresentar um quadro diferente, um resultado diferente, eu vou pensar no posicionamento da pessoa. Eu não sou inflexível. Mas eu sempre tive opinião muito forte. Eu lembro as minhas primeiras conversas comigo, parece até coisa de maluco, mas lógico, né, gente? É porque gente normal é muito chata, né? Normal is boring, né? Mas boring. Aí, gente normal boring. é muito chata. Então, eu sempre fui... A minha mãe me deu essa liberdade. Quando ela me deu o meu nome, ela me deu essa liberdade. E de onde vem seu nome? Meu nome é o nome de uma estrela. Minha mãe me deu o nome de uma estrela que tinha acabado de ser descoberta. Você nasceu, tipo, ela viu e falou... Ela "Vou estava chamar essa no menina de consultório Vega." e viu uma revista falando que essa estrela tinha acabado de ser descoberta. Quando ela fez isso, ela me deu a liberdade de ser quem eu quisesse ser. Porque ninguém espera que uma pessoa que chama Vega seja normal. É verdade. Tipo, já começa por aí. O nome já é diferente Você ganha uma e segue liberdade. os... E você sabe o que é engraçado? Que às vezes as pessoas me perguntam assim... Já tem gente tentando colocar o nome dos filhos, das filhas de Vega, né? Eu tenho 3 seguidores querendo colocar o nome da filha de Vega. E eu tenho sentimentos conflitantes a respeito disso. Porque, tipo... Porque é uma coisa que é meio minha, sabe? Eu tenho isso também. Porque E o tem meu nome tanta não é estrela. Escolhe o nome de uma outra estrela, gente. Mas a pessoa meio que quer escolher por causa de mim. E quando você tem um nome muito diferente, porque, por exemplo... E aí quando você eu tenho sentimento conflitante porque assim, a pessoa quer escolher por causa de mim. Então eu fico honrada, super lisonjeada. Mas ao mesmo tempo, assim, você não é acostumada a ter uma pessoa que tem um nome igual, Não, né? Entende? Quando é sobrenome é diferente, segundo nome. Agora, quando a pessoa vai pôr, eu tenho sentimentos conflitantes. Eu tenho isso também, porque assim, tipo, meu nome não é comum. Então, se eu vejo outra pessoa que chama Lenina, eu, tipo, nossa, é esquisito. Eu acho que é a coisa que é mais nossa que existe. Mas é porque o nosso nome é diferente. Tipo, as outras pessoas que têm nomes mais comuns, elas estão acostumadas, sei lá, quando faz a chamada na escola que a gente tá... Você sempre gostou do seu nome, falando nisso? Sempre gostei do meu nome. Eu não E gostava. sofria bullying, viu? Eu também sofria bullying, sempre. Por quê? Seu nome é bonito? Então, o meu é lindo, eu acho meu nome lindo. Não, só que eu também sofria bullying amo, porque é jogador tipo, de Street Fighter. Eu também amo, mas assim, por exemplo, quando eu tava na faculdade, tem, por exemplo, beta-alanina, Eu tenho uma curiosidade fenilalanina, sobre entendeu? isso. É o quê? E daí, fenilalanina, que é um aminoácido, tem beta-alanina, que é um suplemento. Então, assim, eu sofria não, isso aí é muito nerd pra mim. Eu sofria bullying na faculdade por causa Disfarça disso. essa nerdice aí, filha. Tá pegando mal, vai. Por causa disso, mas sofria. Mas assim, é muito estranho a gente olhar uma pessoa que tem o mesmo nome quando a gente tem nome diferente. Eu acho que é Você isso. sempre quis ser médica?
Sim, não, eu queria ser astronauta, e aí a partir dos 10 anos, 12 anos, eu vi que ia ser um pouco mais difícil, aí eu resolvi ser médica, aí foi, sim. Sim, mas Pra eu ser queria ser astronauta tem que astronauta. estudar o quê? Tudo, né? Eu acho que tem que estudar alguma coisa, porque eu gostava de espaço, planeta e tudo mais. Aí eu acho que tem que estudar alguma coisa dentro disso. É? Dentro de, tipo, sei lá, engenharia, aeronáutica, será? Nossa, ontem eu tava passeando com duas amigas e a minha amiga me lembrou um negócio que eu não lembrava. Mas ela é sobrinha do astronauta Marcos Pontes. Aí, ó, agora você pode ser astronauta, pega uns feedback. Tem uns negócios de medicina, Por astrônomo. isso que eu tô falando, você já fez medicina, é óbvio que eles vão querer ali um negócio parecido. Ah, mas hoje eu acho que eu não gostaria de ser astronauta, não. Acho Já que... é um desejo que já foi coisa de criança, assim, sabe? Ah, igual, tipo, alguém fala assim, eu quero ser bombeiro, eu quero ser polícia, sei lá, eu queria ser Eu queria astronauta. ser piloto de avião, da aeronáutica. Então... E específica ainda, da aeronáutica. Da aeronáutica, específica. Porque... Eu sempre amei as Forças Armadas. Nossa, eu assim, sempre tive muita assim, admiração. Eu acho eles até porque, assim, heróis demais. As suas joias, elas remetem muito a isso, né? Força, determinação, Sim. Tem tudo uma linha, motivação, né? De sempre, pensamento aí, sempre, né? Sempre. Eu, nunca quis ser... Eu queria entrar num foguete, assim, tipo, ir pra Lua. Era isso. E mas depois, pilotar, não aí sei. você é médica, você se formou faz quanto tempo? Ah, faz muito tempo. É que eu não posso falar, né, Vega? Porque senão as pessoas vão descobrir minha idade. Eu não falo a minha idade. Ah, tá, não, mas você fala que você se formou com 12 anos, você é super nerd, com essa cara de nerd. Na verdade, sua. eu me formei com 24. Né? Porque você sabe que é meio, assim, se você não fosse muito legal como você é, a gente ia odiar você. Porque a gente que é muito bonita e ainda é médica, dá um pouco de raiva. Dá raiva. É. Tipo, Tá. eu não posso falar a minha idade nem a pau. Mas assim, eu me sempre falo formei isso com as muito minhas nova. amigas. Eu sempre falo, gente, gente, é o seguinte, assim, as vagas pra amiga mais bonita que eu fechou. Ele exagera, Eu né? preciso adquirir algumas Por falar menos. nisso, deixa eu fazer uma pergunta muito importante aqui. Porque quando souberam que você vinha aqui, tem algumas pessoas, tá? Pessoas perguntaram se você está comprometida, Vega. Precisamos falar sobre isso. Pessoas homens, né? Pessoas homens, sim. Porque Alguns... Não é pessoas... A minha opção é homem. É masculina, exatamente. É. Tem 3 pessoas masculinas que perguntaram, que eu não posso falar o nome, porque, né, perguntaram se você está comprometida. Comprometida, não. Tô saindo com o cara, mas comprometida, não. Então, meninos... Não, também não, né? Deixa eu conhecer o cara. Não, os 3 então, mas assim, a gente não pro pode tirar a esperança deles, entendeu? Entendi, não pode tirar a esperança. Não Deixa ali tiramos. a esperança ali. Tipo, aí gente, aí como é que vai? O contatinho lá não deu certo. O contatinho não deu certo, vocês estão... Você tá dando em cima de mim? Pode voltar, meu contatinho não deu certo. Eu achei que ia dar alguma coisa, não deu. Não deu, então, vamos... Volta lá, tá na pista pra negócio. Tá Pra na leiloar, eu leiloo meus amigos. Sabe o que acontece? Quanto mais, assim, segura de si e mais desenvolvida, mais independente a mulher se torna... Dá mais medo, né, nos homens, porque tem muito homem fraco agora, a gente gente vem numa cultura de homens fracos, né? Parece que a gente foi enfraquecendo, né, ao invés de incentivar a questão o do homem ser mais feminismo, né, forte. o posicionamento feminino ali foi meio que deturpado e daí foi enfraquecendo os homens e fortalecendo as mulheres num aspecto que talvez Só não que fosse aí ideal. Eu percebi que quem tem que mudar isso somos nós, sabe? A nossa postura. Então eu percebi o quê? É isso mesmo. Que eu sou independente ali na minha vida, né, profissional, tal, mas que para o relacionamento sim, não, né? E a gente tem que exercitar isso, exercitar a nossa feminilidade, exercitar a nossa postura. Como é que eu comecei a exercitar isso? Porque eu já tenho uma profissão extremamente pesada, mexo com ferramenta. Tem mais ferramenta que metade dos homens que eu conheço. Então, mas metade dos homens eu fui legal ainda, fui generosa. Aí faz joias que têm muita personalidade e são muitas delas masculinas. Sim. Você faz joias para homens, sim, né? E aí, eu faço joias muito fortes. O que muito acontece fortes, é que homens se ligam mais em significado que mulheres. Então, eu falo que eu tenho, assim, 80% de clientes homens e 20% de clientes mulheres muito fortes. Porque para gostar das minhas joias, você tem que ter mais, uma personalidade mais forte, se ligar mais em significado. E não só em brilho, sabe? Chama muito mais homens, né, nesse Acaba caso. chamando muito mais homens, porque homens gostam de significado.
Não usam vamos dizer, a joia para se embelezar, né? Eles Vocês usam a perceberam joia que ela me distraiu, porque ela aproveitou que eu sou TDAH, ela me distraiu porque eu tava falando de leiloar ela. Saímos. É TDAH aqui também. Gente, eu estou leiloando a Lenina, eu leiloo os meus amigos. Eu sempre aviso quem tá solteiro, né? Porque vai que, né? Então, aí eu comecei a exercitar minha feminilidade, sabe? E como se exercita a feminilidade? Incentivando a masculinidade dos amigos e exercitando a nossa feminilidade. Como? Nós somos muito fortes. Nós conseguimos, por exemplo, pegar um peso, qualquer coisa assim. Mas, se tem um homem perto de mim, eu exercito não pegando o peso. E aí, nesse momento, eu tô fazendo o quê? Eu tô exercitando a minha feminilidade de fazer, olha, dar oportunidade de alguém cuidar de mim, que é pegar o peso pra mim, e ao mesmo tempo, eu tô exercitando a masculinidade do amigo ou das pessoas que estiverem ali, porque eu peço ajuda para estranhos. Eu chego num evento, eu tenho um negócio para carregar, eu vejo um monte de homem parado, a primeira coisa que eu falo assim, quais serão os cavalheiros que vão ajudar a pegar o peso? O que eu tô fazendo nesse momento? Eu tô incentivando que eles instigando a vontade de proteger as mulheres, a vontade de cuidar das mulheres, a vontade de ser cavalheiro. Até porque isso hoje em dia é tão reprimido, porque assim, muitas mulheres falam assim... Os homens estão com medo de abrir porta pra gente. Eles estão com medo de abrir abrir porta pra gente. Tipo, o crush ali que eu tô saindo, ele ficou com medo de abrir porta pra mim. Eu falei, nossa, pode abrir. Pode gente, abrir. Exercite todo o seu cavalheirismo, porque eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Então, o problema é que a gente não tá demonstrando, sabe? Não tem como a gente mudar. Mas porque culturalmente foi meio que foram se ensinando, né, de uns tempos pra cá, que Sim. é feio você parecer frágil. Mulher já... A característica da mulher é a fragilidade, é uma característica feminina, que não é um defeito, mas começaram a ver isso como um instigar defeito. Isso. Né? Só que não começaram a ver isso como defeito. Pode falar de feminismo aqui? Pode falar do que você quiser. Então, tá bom. Então, eu não gosto de feminismo. Nem eu, porque é um movimento, vamos dizer assim, o que eu acredito de feminismo é assim, que é um movimento, né? Na minha opinião, eu tenho direito de ter opinião, eu tô no meu lugar de fala. Adoro usar isso! Gente, usar os termos que eles usam contra eles. Eu estou no meu lugar de fala e eu vou falar o que eu acho do feminismo. Feminismo, para mim, é um movimento para segregar as pessoas biologicamente mais fracas. Exatamente. Então você segrega as mulheres. Quando você segrega as mulheres, quando você pega um grupo, pega um monte de gente fraca. Fraca biologicamente, fisicamente. E junta num grupo. Você tem um grupo forte? Um grupo fraco? Não, você tem um grupo numeroso de gente fraca. E o único lugar... Só que aí eu pensava assim, o movimento feminista não vai acontecer, não vai dar certo por causa disso. Porque você não está juntando as pessoas fortes, as pessoas fisicamente mais fortes, junto. E o físico não tem jeito, gente. O físico, ele traz força instantânea. A nossa aparência é importante. Não adianta, gente. Vocês estão aqui, vocês estão me vendo. Me arrumei para vir aqui. Por quê? Quando eu me arrumo para ir num lugar, quer dizer que eu estou dando valor para aquele lugar. Quer dizer que, olha, eu estou honrada de estar aqui, de aceitar o seu convite. Eu estou honrada e por isso eu me arrumei para estar aqui com você, porque eu estou honrada pelo seu convite. Então, é a nossa aparência. Então, a força, quando a pessoa se impõe ali com força, né? Quando é um cara mais forte, aquilo causa um fortalecimento no grupo. Então, o cara mais forte, os homens, eles fazem as pessoas ficarem com mais receio de bater contra. Mas isso não tem a dúvida. A gente vê a violência da mulher, é clara. Tipo, o homem mais fraco da sala, ele é mais forte do que a mulher mais forte. Exatamente. Tipo... E aí, eu percebi que essa era a intenção. Que, na verdade, a intenção não era criar um grupo forte. A intenção era realmente criar um grupo fraco. Porque um grupo fraco é mais fácil de manipular. Então, e a mulher e os jovens são mais emocionais, mais emotivos. E eles pregam, assim, e tem uma cortina de fumaça que vamos defender os direitos das mulheres. E, na verdade, se você olhar bem, não defende direito. Porque não, se você... são temas emocionais. Por quê? Porque a mulher, ela é mais emocional. Para criar filhos, a gente precisa ser mais emocional, a gente precisa se apegar mais às coisas. Então, biologicamente, mais emocional, mais apegado às coisas, né? Mais sentimental. E os jovens também. Por quê? Porque eles precisam ficar perto dos pais quando são pequenininhos. Então, eles são mais emocionais do que os adultos. Os jovens, no geral. Não tem a experiência. Então, eles vêm com temas
Com pautas. Com pauta. Com pautas. Pena que não tem corte esse negócio, gente. Não, a gente corta exatamente pra... Tem pautas que a gente... que vem intencionalmente emocional para manipular. São só pautas para manipular. Só. E aí, por exemplo, eu vi uma fala do Dr. Ítalo Marcilli, e assim, ele é muito durão, né? E eu até ficava meio assim com ele. Mas eu conheci um amigo dele, que é o Dr. Jorge, e aí eu passei a gostar do Ítalo, porque o Dr. Jorge me explicou por que ele é durão assim, então eu passei a gostar do Dr. Ítalo por causa disso. Começou a entender o posicionamento. Comecei a entender ele por causa disso. Porque ele precisa ser assim para alcançar pessoas que não são alcançadas com amor. São alcançadas com dor. São alcançadas com... Que é o jeito que a maioria das pessoas aprende, mais na dor do que no amor, né? E aí, eu peguei e falei assim, o Dr. Jorge, tem uma fala dele que ele fala assim, que os homens precisam, né, para votar, eles precisam ser convencidos, as mulheres precisam ser seduzidas. Como? Com pautas. Com emoção. Com pautas que meio que, vamos dizer assim... Que mexem com o coração. Que mexem com o coração, do tipo, nós vamos valorizar vocês. Mas você não valoriza uma pessoa quando você não respeita a opinião dela. E quando você quer igualar a opinião de todas as pessoas, você não vai valorizar. Vamos valorizar, se você tiver a nossa opinião. Exatamente. Se você Concordo não tiver a nossa com você, opinião, se você tiver a nossa opinião. Senão... A sua opinião tem valor. Desde que ela seja igual a minha, né? Se não for igual a nossa, aí você não tem valor. Mas hoje eu acho que assim, uma pequena parte das pessoas percebe claramente Graças isso. A Deus. Graças a Deus. Eu acho que as mulheres estão abrindo os olhos a respeito disso, que é para manipular. E aí eu percebi que, na verdade, era esse o motivo. Então deu certo o feminismo. Para o motivo para o qual ele foi criado. Sim, super certo. E dá cada vez mais certo. Porque um grupo grande de gente desprotegida que está sendo manipulada a fazer algo no único lugar que número importa. Na intenção de favorecer uma minoria dentro do grupo e simplesmente seguindo... Que não é minoria. Não, na intenção de favorecer a minoria no grupo, né? Que é aquela minoria que controla o grupo. Sim, sim, exatamente. Porque minorias também são as maioria, que a gente chama de minoria, mas são as maioria, né? Sim. Mas assim, vamos dizer, os cabeças do grupo privilegiados e as outras pessoas... Estão usando. É o lobo vestido de cordeiro usando as ovelhinhas. É isso. É isso. E aí, o que eu vejo? Que eles conseguiram o objetivo deles, que foi fazer um grupo manipulável para a única coisa que o número importa. Qual que é a única coisa que o número importa? Tipo, dominar a situação, voto, tudo, absolutamente tudo. A única coisa que número importa é urna. Aí lá verdade. você não precisa de nada, você precisa só de número. Então foi para isso. O motivo foi isso, o motivo de criar é absolutamente político e ponto. É absolutamente político, é um movimento coletivista, assim como o socialismo, assim como o fascismo, assim como todos mas os nem ismos, vamos falar mais disso, né? que daí Senão a gente já vai começar a Eu já vou começar aqui sendo cancelada, eu tô tentando não ser cancelada na internet. Eu acho que meu podcast ele vai ser cancelado, porque todas as pessoas que vêm aqui, elas falam essas coisas, porque assim, e eu penso igual as pessoas que eu chamo pra vir aqui. Lascou. Você me pediu uma história muito diferente, né? Isso, te pedi uma história diferente. Falar, ai, Veiga, se você tiver alguma história, qual foi a coisa mais diferente que aconteceu com você? Alguma história diferente que aconteceu com você? Aí, conta lá, né? Eu vou perguntar sobre isso lá. Eu falei, eu vou levar a história diferente, tá aqui. Tá dentro desse pacote, tem né? A história diferente. Mas tem uma outra história diferente também, né? Tem. Aquela é a coisa mais bizarra que já aconteceu comigo. Não, essa é muito bizarra. Mas eu vou abrir depois no finalzinho. Fica até o final pra vocês verem. A história diferente. Não passa pra frente pra ver. No final vocês vão ver a história diferente e a gente vai falar da história bizarra também. Me conte essa história bizarra. Gente, é muito bizarro. É real. Então, um dia me chegaram com... Eu sempre tive sonhos, assim, de que eu tava atirando. Eu nunca havia atirado. Por falar nisso, eu conheci a Vega. Como eu conheci, né? Eu conheci a Vega porque ela organizou um curso de tiro em São José dos Campos, né? Sim. Então, ela tem uma ligação com tiro, armas, enfim. Gosto bastante. Eu acho que armas é engraçado. Não é sobre armas, é sobre liberdade, né? Isso, liberdade. Então, armas, o interessante de armas é que você é um ponto em comum entre as pessoas que gostam, que apoiam a liberdade,
que apoia o direito individual. Eu penso o seguinte, que eu acho que a gente tem que ter o direito de escolha se a gente quer ter ou não. Você fala, mas eu sou contra armas. Não tenha. Só não fazer, só não ter. Né? Exatamente. Cada um tem direito de escolha. Cada um tem direito de escolha. Se você elimina ou se você, vamos dizer assim, bloqueia a escolha, você está contra a liberdade, né? Então, exatamente. Então, a intenção é enfraquecer ainda mais o indivíduo? Até porque, assim, quando vem leis que tiram a possibilidade do indivíduo portar uma arma, eles enfraquecem as pessoas de bem, porque as pessoas de bem, elas terão armas que são legalizadas. Você não tira a arma de bandido, quando continua. Você faz uma lei de desarmamento, né? Exatamente. Então, isso as pessoas então, assim, não a pessoa para ter uma arma hoje, né? O meu CR acabou de sair, o CR é o certificado de registro, eu posso ter uma arma agora. Para você ter uma arma, você passa por um exame psicológico. É igual aprender a dirigir, aprender a pilotar um avião. Só que o exame não é igual de CNH, não. Difícil, né? Foram quase 4 horas. Quando deu 3h30, assim, eu já estava duvidando da minha sanidade. Eu já me questionei ali. Eu já estava me questionando. Falei, será, meu Deus, que tá dando algum problema? Sim, eu já estava questionando, porque eu falei, gente, não é possível, gente. O negócio não acaba. Eu escolhi a psicóloga mais brava ainda do universo. Trabalhou na FEBEM por 30 anos, aposentou da FEBEM. FEBEM, não é Fundação Casa, não. É FEBEM, daquela dos antigamente, né? Falei, gente, a psicóloga mais brava que eu escolhi ainda. Gente, e me falaram que todos os exames são assim, é bem rigoroso. E como que é? O que pergunta no exame para tirar o CR? São tantos testes. Para saber se você não tem alguma coisa que te desabilite, né? Para saber se você não quer se matar, se você quer matar alguém, se você quer sair com a arma atirando para cima no bar. Para tudo. Até mesmo em países que é legalizada a venda de armas, por exemplo, nos Estados Unidos, você compra, você não pode tirar a arma na hora, assim, da loja na hora, justamente porque você tem que ter aquele delay para a pessoa não ser doida de comprar uma arma e atirar em alguém ou se matar. Você tem 72, 48 horas depois para tirar. Você apresenta sua documentação, só que sua documentação é só, tipo, você não tem que ter FIA, né? Folha de antecedente criminal. Então, você não tem nenhum crime no seu histórico e aí você pode comprar uma arma lá. Só que você não leva a arma para casa na mesma hora, não. Você demora, acho que 48 ou 72 horas, porque se tiver alguém que quer se suicidar ou que quer, enfim, matar alguém, naquele impulso, 48, 72 horas você já saiu daquela... Tem certeza que não tá passando fake news, não? Minha mãe que gosta de passar fake news, minha mãe adora passar fake news. Gente, minha mãe só passa fake news. Só que é mais legal que ela passa fake news com fonte. O que você fez? A Melina tá entrando debaixo da mesa já. Gente, ela passa fake news com fonte. Você vai passar fake news com fonte também, Lenina? Não, mas não é fake news, é porque eu penso que seja assim exatamente para a pessoa, naquele impulso de querer fazer uma besteira, sei lá, tirar a própria vida ou se vingar de alguém, ter o delay para raciocinar sobre aquilo, né? Gente, a fake news mais engraçada que minha mãe já passou... Ela passou muito fake news, sério, gente. Mas outro dia ela passou uma fake news que eu falei numa live. Eu tava jantando com ela, fiz uma live jantando e tal... Passou uma fake news que eu falei, cara, não é possível. Ela foi viajar para Águas de Lindóia, porque agora ela aposentou, ela é a única professora de direito que eu conheço, aposentou 2 cargos na escola pública. Isso daí é uma raridade. Professora de direita é difícil. Mas ela tem um grupinho de direito no WhatsApp. De professoras? Deve ser as 5 do Brasil que estão no grupinho dela. Aí, ela pegou, tava em Águas de Lindóia e mandou essa fake news. Gente, agora vocês vão pesquisar, tá? Fake news até ler aqui pra você. Águas de Lindóia foi na Apolo 11. Foi a água que os astronautas tomaram na Apolo 11. Como assim? Águas de Lindóia foi a água que os astronautas beberam na missão Apolo 11. E aí, ela me mandou as fontes. E aí tem Revista Galileu. Mas será que não é uma fake news verdadeira? Não, eu acho que é uma fake news que não teve como bloquear porque era muito velha. Pode ser. E aí ninguém foi pesquisar e não tem como discordar. Mandaram e-mail para a NASA, eu fui pesquisar. Mandaram e-mail para a NASA, não falaram nada. A NASA não se manifestou sobre isso. Eles não se manifestou sobre isso. Gente, não tem água nos Estados Unidos?
Ah, mas às vezes a água das águas de Lindóia é a melhor de todas. Gente, Não faz sentido, né? Ainda mais mas é uma fake americano. news muito legal, é muito divertida. Ainda mais E eles americano anexam uma nota fiscal da água. que poderia ser falsificada, né? Não, a nota fiscal pode ser verdadeira, mas você pode fazer uma nota fiscal pra qualquer pessoa. Você pode. Tipo, eu posso fazer uma nota fiscal de joia pro Steven Jobs. Eu falo, compra uma joia do Steve minha. Jobs. Coloco tudo lá, lança a nota é verdadeira. Só que não isso vendi, é não verdade. recebi dinheiro, não vendi. Então, assim, ela é um documento verdadeiro sobre uma história falsa. É verdade. Então, você pode fazer uma nota de água Mas será pro que Lonze. é falsa? Às vezes não. Pode ser que não. Mano, mas qual Saber. que é a probabilidade do negócio desse de verdade? Digo mínima, quase zero, porque os Estados Unidos não iam botar uma água de outro país que não fosse a deles, né? Você Ainda acha? mais Eles são numa muito... missão A autoestima deles é muito espacial, alta pra eles. Ainda mais uma missão espacial, né? Que é, tipo assim, já foi muito tempo... Muito importante. A menina dos olhos deles, né? Eu já fui na NASA, lá no Cabo Canaveral. É muito legal. Você foi? Fui. Nossa, é muito nerd, né? É muito legal, eu queria ser astronauta, né? Nossa, Eles fazem gente. aquela Challenger, né? Tem um negócio lá do ônibus espacial que eles fazem passa, né, um cinema ali 3D e tal, e aí a hora que cai assim, meio que uma cortina, daí você vê o ônibus espacial aberto, assim, não, eu chorava, porque eu já quis ser astronauta, nossa, e eles sabem pegar no sentimento ali, né, tipo, põe música, o cara jogando o aviãozinho de papel, daí pensando que ele ia fazer um ônibus espacial, e conta a história toda, daí quando cai, pá, aí você vê o ônibus espacial voando, assim, inteiro aberto, com duas roupas de astronauta, assim como se tivessem os astronautas voando. E, tipo, não, chorei, né? Tipo, eu falei, gente, eu queria ser astronauta, eu acho que eu queria. Meu Deus. Ai, mas você queria antes ou depois? Não, faz uns 3 anos que eu fui lá, tipo, já era médica faz tempo e tal, e daí eu falei, meu Deus, eu acho que eu queria ser. Foi emocionante, eles pegam meio que no sentimento, assim, E aí, legal. como é que você começou ali a gerar um conteúdo na internet? Você gostou? Como é que é? Porque eu adoro ver seus conteúdos. Então, é porque, assim, hoje em dia, médico tem que entender de outras habilidades que não só a medicina, né? Aí eu comecei a gravar, já fui muito tosca em vídeo, mas muito Mas tosca. os primeiros vídeos a gente não quer nem mostrar. E aí vai indo, né? Nem existia filtro quando a gente começou, então... Não existia e eu era muito ruim mesmo. Só dava o Paris lá, só tinha o Paris. Não tinha esses filtros especiais. Não, quando a gente começou, isso tudo era era mato. Isso tudo era mato. E aí foi lá em 2015, daí eu fui entendendo que se eu fizesse conteúdo, viriam pacientes. E aí eu fui crescendo meus conteúdos, daí eu fui adaptando, né? Porque a internet, ela vai meio que evoluindo e a gente Você vai já que se eu vi moldando. uma reportagem, não, um estudo, né? Porque agora a gente tá com um negócio muito difícil com a era da internet, que é a limitação do conhecimento. Porque o que você tem agora na internet? Você Um fica monte dentro da de bolha. fonte sem fonte. E você fica dentro da sua bolha, você tem. né? Mas na internet o que você tem? Você tem um monte de fonte sem fonte. Você não tem uma biblioteca para você pesquisar os assuntos. E aí, quando você pega ali o livro, você olha a bibliografia do livro. Você tem a Wikipédia que você pode editar coisas lá e você Inclusive. mesmo colocar. Sim, mas tudo na internet é editável. Todos os blogs, todos os sites, todos os sites do blog. Não, meu Deus, coisa de velho. Aí, todos são editáveis, né? Então, você não tem... O que você tem é um monte de gente falando. Você tem. E a responsabilidade que a gente tem é que a gente não pode ficar falando coisa sem fonte. Mas muita gente fala coisa sem fonte, Sim. pratica coisa sem fonte. E assim... E vira uma fonte. Principalmente assim. E pior, vira uma fonte. E ele não tem bibliografia. Sai vira uma fonte. reportagem, o que tem hoje é muito assim. Saiu a reportagem. 5 minutos depois, todo mundo já tem uma opinião sobre aquilo. Tipo, oi, mas peraí, você foi a fundo? Você foi ver? Entendeu? Não tem. Então, assim... a fonte é um estudo nos Estados Unidos. Aí Não, você tem olha o estudo dos Estados Unidos. É um site. Tem um Uma documentário... Fonte. E quando fala assim, a fonte é gringa. Nossa, daí te dá um pouco... Tem um Dá vontade de documentário que bater na era pessoa. aquele The Game Changer, sei lá, que eles defendiam a ideia que ser vegano era melhor do que comer carne.
E foi da Netflix, eu acho, que passou um tempo, e daí todo mundo, vamos ser veganos, De uma vamos ser série, veganos. teve um episódio, né? Do Isso, era um episódio, era um que documentário. passava uma isso. desgraceira danada de açougue, eu lembro. De passar. Aí eu falei, bom, vou assistir, né? Todo mundo tá perguntando, meus pacientes estão perguntando, eu assisti. Começaram a aparecer referências no rodapé do documentário, eu falei assim, Vamos ver. vamos olhar. Nenhuma, absolutamente nenhuma, deve estar ainda na Netflix esse documentário, entra lá pra vocês verem, nenhuma referência fazia referência a que comer carne era menos saudável do que não comer. Absolutamente nenhuma. Isso é mesmo. Entendeu? Mas assim, tipo, tava ali, eles jogaram lá e podia ler o resumo do negócio. O título já não dizia isso. E o tempo ali do nosso corpo, porque nós somos carnívoros, né? Uhum. A gente já conseguiu adaptar o nosso físico para não comer carne ou ter físico só por via, ou tem que mas na comer, verdade, tem que, o que como é que fala acontece? quando precisa adicionar Suplementar. O que acontece? Não existe nada dizendo que comer carne é ruim ou é bom. Não se chegou a essa conclusão. Tá. O que se chegou à conclusão é que frutas, verduras e legumes fazem muito bem para a saúde. E só. Entendeu? Então você pode viver sem comer carne, como você pode comer, mas não quer dizer que uma coisa é melhor que a outra, sabe? E lá no documentário o que eles colocavam é que comer carne é pior. E a gente não pode dizer isso. A gente não pode dizer nem que comer carne é melhor e nem que comer carne é pior. E eu vou dizer um negócio pra você, viu? Porque todo mundo fala de couro. Eu amo couro. E eu acho couro uma coisa muito ecológica. Por quê? Porque é o reaproveitamento de algo. É mais fácil você aproveitar 100% do bicho quando mata pra comer ou tornar um mundo inteiro vegetariano, vegano. Até porque não se sustenta, né? Isso. Então, gente, precisa. E outra coisa, o couro ecológico, que é um nome criado para fazer você comprar, ele acaba em 3 anos. Ele esfarela em 3 anos, guardado no armário sem usar. Esfarela ele esfarela. mesmo. Todas as calças da Zara esfarela. Não posso nem falar Zara, as marcas que eu comprei. Eu já vocês, comprei Zara. calça de R$1.000 que esfarelou em 2 anos. amo Esfarelou, vocês, uma Zara. tristeza. A Fique calça bem mais claro linda que eu tinha visto esfarelou. Eu fiquei tão triste. Gente, isso é ecológico? Não tem durabilidade. Você teve né? todo aquele trabalho, aquela produção, você gastou tudo aquilo de água, luz, energia, blá, 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 Às vezes até poluiu mais o meio ambiente, né? para criar aquilo. Então, assim, será que isso, que eu ainda não tenho bibliografia suficiente para dar essa opinião incisivamente para você, mas será que isso não foi feito para fazer as pessoas acreditarem que é ecológico no intuito de fazê-las consumirem mais? Porque consumindo mais couro ecológico, elas estão consumindo mais. Em 2 anos ela tem que comprar outro. Agora você compra uma bolsa de couro, quanto tempo que dura? Nunca mais. Seu bisneto herda a bolsa. Agora não acaba. Não acaba. Você compra uma jaqueta de couro, não acaba. Não acaba. Você fica até com raiva do negócio, porque você não aguenta mais olhar e o negócio tá lá. É incrível, é incrível. Então, assim, você vai... não tem como, gente. Então, eu acredito, eu ainda não tenho bibliografia, mas é uma tese que eu tenho, teses veganas. Eu tenho teses veganas. A tese vegana que eu tenho, que não é vegana, é vegiana, que não é vegana. há algumas coisas ecologicamente corretas, ecologicamente chatas, foram criadas para você consumir mais e não para preservar o ambiente. Pode ser. Por exemplo, canudo. Qual é o sentido do canudo? Agora fizeram o quê? Canudo de papel. Gente, canudo de papel. 20 segundos, o negócio esfarelou dentro do seu café, dentro do seu negócio, dentro do seu Pra que o canudo? O que eu fico me perguntando é, pra que o canudo? Então, não, mas outra coisa, o canudo é tipo, os utensílios mudam o gosto das coisas. Eu sinto isso. Por exemplo, você vai comer uma comida japonesa. Sim, dependendo do hashi, o gosto tá outro. Eu vou beber um drink, eu não bebo se não for taça. Eu sinto diferença no gosto, sabe? Eu tenho essa coisa comigo, uma personalidade esquisita. Mas... uma personalidade diferente. Então eu gosto de canudo. Só que assim, gente, quer coisa mais ecológica canudo de bambu? É verdade. Mano, é só cortar o bambu, planta bambu, corta bambu e faz bambu. Por que de papel? Bambu. Até que bambu cresce em tudo que é lugar. Bom, bambu, você cresce até quando você não quer que cresça. Erva daninha. Que coisa mais ecológica que bambu? Por que não tem? Não, eles resolveram fazer papel.
Aí faz coloridinho ainda, que é pra lascar de vez, né? Você tira o canudo, tá desmantelado. Eu tomei uma água de coco outro dia com o canudo desmantelado, tirei ele desmantelado porque não dá mais pra tomar, né? Porque tinha desmantelado e a tinta tinha saído. Então eu tomei a Água tinta tingida. Do bambu não, do canudo. Do canudo. Só que a tartaruguinha deve estar lá, né? Toda amarrada num monte de rede, saquinho de plástico e lascada pra caramba, com a cabeça numa pet e falando, não, mas canudo não tem, gente. Canudo não tem. É bem isso. É bem isso. Eu pedi pros meus seguidores, né? Meus queridos seguidores maravilhosos, tchutchucos. É mesmo, você tem muitos seguidores. Não, olha, eu poderia ter mais. Mas você tem... Mas eu tenho os melhores. Exatamente. Porque eu quis o quê? Eu quis evitar de ter hater. Então, o meu Insta ainda é hater free. Eu também, eu tenho Porque eu pouco bloqueio os hater. haters. Eu bloqueio também, sem dó. Tipo, não dou muito papo, não. Tipo, Eu não deixo as pessoas, por exemplo, xingarem umas às outras nos comentários. Impossível isso. E isso aumenta o engajamento. É muito bom para os lugares, sabe? A maior parte dos influencers gostam disso, porque... Você fomenta a discórdia. Fomentar a discórdia aumenta o engajamento. E o ódio, ele engaja mais do que o amor. As pessoas preferem aprender pela dor. Né? Então, quando você gosta de alguém, você não vai lá curtir tudo que a pessoa vai. Não, mas se vocês arrumarem uma coisa ruim ou um inimigo em comum, aí vai engajar. Vai engajar. Então, o hater, ele é muito importante e muito legal para os influencers. Mas não foi esse o meu objetivo quando eu comecei a trabalhar na internet, porque as crianças agora, hoje em dia, elas acham que o que dá dinheiro é trabalhar na internet. Não, na verdade, o que dá dinheiro é você trabalhar, dá dinheiro, né? É você ser bom em alguma coisa e trabalhar aquilo. Mostrar aquela coisa bem na internet. É isso que dá dinheiro. É verdade. Senão, o que a gente tem? Amanhã, a gente não tem mais profissional. A gente só tem gente na internet vendendo curso. Curso de como ser bem-sucedido na internet. Curso de como fazer curso. É o que mais vende, curso. né? E as pessoas não se ligam nisso. Fala, gente, mas... porque eu fiquei rico com a internet. Você vendeu o quê? Eu vendi um curso de como ficar fazer rico curso. na internet. Tipo... Você só tem curso de vender curso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Outro dia eu tava pensando assim, porque hoje eu acho que eu tô no nível que eu posso fazer um curso de como vender trabalho artesanal na internet. Mas é como vender trabalho artesanal, não é um curso de como você ser engajado na internet. Hoje eu sei que eu tenho esse know-how. Mas na minha cabeça, para eu alcançar isso, eu tinha que ter alcançado um negócio. Quando eu fui para Uberlândia, né? Minas é tão bom, né? Minas Nossa. Eu falo que o mundo tem que aprender com Minas como ser hospitaleiro. Já passei muitas férias em Minas. E aí, quando eu fui para Uberlândia, me levaram num lugar que vendia caldinho. E aí, as pessoas falaram assim, esse lugar é tão bom que ele fecha para férias 2 meses por ano. Em dezembro e julho. E quando abre, tá a fila lá, de carrão, na frente. Como se nada tivesse acontecido. Aí, naquela hora, eu pensei assim, acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Pensei, quão bom uma pessoa tem que ser para poder fechar. E a hora que abrir, as pessoas voltam e tá tudo certo, continua dali, né? Exatamente. Aí, uns 2 meses atrás, 2 ou 3 meses, eu tive um momento, assim, na minha vida que eu tava muito, muito sobrecarregada. Minha mãe foi viajar e me convidou e eu não pude ir. Porque eu tinha que trabalhar. Aí eu pensei assim, eu tô errada, tem alguma coisa que eu tô fazendo errado, eu não tô certo, tem alguma coisa errada aqui. Porque o único bem que a gente pode mensurar, que a gente tem, é o tempo de vida. E se eu tô sendo generosa com as outras pessoas, e tô sendo egoísta com a minha mãe, comigo, com o meu tempo de vida, eu tô errada. E aí, naquele momento, eu fiz um negócio que foi muito, muito difícil, que foi fechar o meu site. Eu fechei o meu site. Fechou, parou de vender. Eu avisei as pessoas e falei, gente, é o seguinte, quem quiser comprar esse mês, comprem por 4 dias. Porque dia 13, aí foi melhor, não foi? Dia 13 eu vou fechar. E eu vou fechar por quê? Porque eu tenho 2 opções. Ou aumentar muito o prazo de entrega, ou aumentar muito o preço. Eu não quero aumentar muito o preço. Nem aumentar muito o prazo. Nem aumentar muito o prazo. E aí eu fechei. E aí eu passei. Só que antes de fechar, ali 2 dias antes de fechar, eu fiquei pensando, e se der errado?
A gente sempre tem um medinho, né? E se der errado isso aqui? E se eu não posso fechar o negócio ainda? E se eu não tenho know-how pra fechar esse negócio aqui? Aí eu falei, gente, será que eu fiz merda? E não... Nossa, será? Mas daí deu certo. Eu já comecei a estudar a possibilidade de reverter. Falei, cara, deu ruim, vocês me xingaram muito, vou voltar. Fiquei pensando nisso. Só que nesses 4 dias vendeu mais do que eu vendia no mês anterior. Porque daí as pessoas tiveram aquela questão, eu queria comprar, mas eu não vou deixar esperar o próximo mês, porque assim, ela Elas vai me fechar entenderam, agora. porque eu expliquei pra elas por que Foi eu tava uma fazendo escassez, isso. né? Mas não foi eu uma escassez. causei uma escassez, isso, só que eu causei uma escassez honesta. Por quê? Eu falei pra eles por que eu tava fazendo Fechando, isso. né? Tanto que agora vai chegar num momento que eu não vou poder só limitar o tempo, eu vou ter que limitar os pedidos também, para não ultrapassar determinado número de pedidos. E como que funciona, por exemplo, se... Antes disso, vamos voltar no que a gente estava falando naquela hora, que era a história mais bizarra. Gente, você tem que me ajudar a fechar os raciocínios, gente. Porque a gente ia eu subir a abro, foto, eu abro temas, então assim, eu abro, só que isso na minha vida normal, eu falo mais do que qualquer pessoa que eu conheça. Eu vou chamar mais gente para a mesa daqui a pouco. Não, me conta essa Eu fico tão história. magoada quando as pessoas falam que eu falo muito. Eu fico tão magoada. Eu E também, eu sei que é vou falando, verdade, mas eu fico tão magoada. Dói em mim, que você sabe que é verdade, dói, né? Me conta da história bizarra. Então, aí, você que me distraiu. Culpa sua, eu- Lenina. Desculpa, Porque eu ia falar o da história TDAH. bizarra, aí eu falei Daí assim... a gente já voou para outro lado, e daí eu vou chamar mais gente para Eu daqui ia a pouco na falar mesa do pra gente TDAH, fazer todo... Aí pra piorar o rolê. eu ia falar da história bizarra, aí você virou e falou assim, eu conheci ela no clube de tiro. Aí Isso, eu enveredei pros quintos do inferno, não lembrei, mas não voltei mais. Aí, olha só, ela me conheceu no clube de tiro, porque eu tenho os meus amigos que atiram. Como é que eu conheci esses meus amigos que atiram, né? Eu sempre quis atirar. Mas eu achava que era um negócio muito difícil. E era. Até um tempo atrás, você ir atirar era uma coisa muito difícil. Aí, só que eu era fascinada por atirar. Por quê? Eu sonhava com isso. Eu sonhava que eu já havia atirado. Você já tinha isso, tipo, meio Na minha que memória. de outra vida, né? Eu não entendo isso. E eu trouxe meu café, porque eu não sabia se a Lenina fazia café bom, eu trouxe o meu. Aí, e essa garrafa guarda café quente por 4 horas. Aí, eu falei assim... Gente, será que eu amava, volta, meu raciocínio. Amava. Aí eu ia, por exemplo, nos parquinhos de diversão, eu só ficava com a barraquinha lá de atirar nos negócios. Sempre. Aí um dia, eu tava fazendo alguma parceria com o Giovanni, que é influencer. E aí eu falei assim... e eu vi ele fazendo propaganda do curso que eles davam aula, que era o projeto policial. Aí eu falei assim, nossa, eu vou nesse curso. Quero ir lá. É possível? Dá pra tirar, dá pra ter ganho, experience, qualquer coisa assim. Falei, gente, será que dá? É possível isso? Não, eu vou experimentar esse negócio aí. Aí, peguei e comprei o curso. Na época eu ainda era casada, eu levei meu marido e comprei o curso pra nós dois e fomos atirar. Eu acertei 98% com as 12 armas que tinha. Você falou, eu acho que eu acertei tenho um muito talento. mais que meu ex-marido que tinha servido o exército. Ele ficou indignado. Aí, eu falei, gente... E aí eu comecei a marcar os meninos, e aí eu nem conhecia o Paulo, que é o meu amigo irmão hoje, eu nem conhecia ele. E eu só via ele lá falando, né? Falava pra caramba. Falava mais que eu. Ele fala mais que eu, quando ele quer. Aí eu falando pra caramba, eu falei, cara, que é esse barbudo que não para de falar, meu Deus do céu? Falava. Aí tá, depois que passou, eu marcava, né, o projeto policial, o Paulo entrou em contato comigo. Por quê? Porque eles acharam muito legal eu ter acertado tanto. E ele queria replicar um anel dele de família. E as suas joias são muito masculinas e é muito essa linha de quem atira e tudo mais. É tudo meio que interligado. Tem muitos significados, né? É muito forte, né? Então, realmente, né? As pessoas falam, fica bonito em mão de mulher. Gente, eu uso os meus, eu acho maravilhoso. Em mão de mulher, eu acho lindo. E eu acho que o contraste, assim, da mão feminina com o anel... Da delicadeza com o anel. Com a força, assim, de um anel significante, eu acho que causa muito impacto. Eu acho muito legal. E aí, eu falei assim, ele me pediu a replicagem ali do anel dele, que era de família, mas ele não queria diminuir o anel dele de família, ele queria preservar, porque ele recebeu do bisavô dele que veio da Ucrânia, ele queria preservar completo, e o dele ele queria todo de ouro. Então, o que eu fiz? Repliquei o anel dele.
Ele me mandou, eu repliquei o anel. Só que quando eu fui replicar o anel, ele gostou tanto do meu trabalho que ele falou assim, Vega, você faz o seguinte, o seu trabalho é muito legal, então eu vou te ensinar um negócio. Vai postando o seu trabalho enquanto você vai fazendo meu anel, porque eu vou repostar, me marca que eu vou repostar. Então, o Paulo, ele não foi o meu primeiro influencer que mostrou o meu trabalho. Mas ele foi a pessoa que me ensinou a trabalhar na internet, a mostrar o trabalho na internet. E ele me ensinou a mostrar o meu trabalho na internet. Então, eu dedico a ele, né, o agradecimento, assim, de como se posicionar na posicionar. internet, de como trabalhar, de como mostrar seu trabalho, de como, sabe, crescer na internet, de como gerar um conteúdo legal na internet. E é isso, porque as crianças hoje em dia, elas acham que ganhar dinheiro é fazer vídeo na internet. Só que não é, você tem que ter um trabalho legal. Você tem que ter alguma coisa para você mostrar, senão você só vai ficar gerando like ali sem um objetivo por trás daquilo. Você tem que ajudar as pessoas. Me conta da história bizarra. A história é bizarra. Aí, eu acertei um monte, 98% eu nunca tinha tirado na vida, acertei 98% com 12 tipos de arma. Gente, foi fantástico. E aí, eu peguei, uma amiga minha me mandou uma foto, falou, Vega, olha isso. Duck, põe a foto. E assim, gente, olha, eu... Quem é essa, Vega? Então, e é muito interessante que eu olho nos olhos dela, assim, e parece que eu tô olhando num espelho, numa foto minha que É uma pessoa que ela nunca conheceu, gente, que não é parente dela, é uma pessoa... E que faleceu 4 anos antes de eu nascer, que teoricamente, nas teorias, assim, de reencarnação, é mais ou menos o prazo que você leva. Essa história é bizarra. E ela era uma espiã dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Que atirava muito bem, por sinal. Virginia Hall, espiã muito boa, porque era uma mulher, ninguém tá nem aí. Uma mulher com cara delicadinha, fofinha, que tinha uma perna de pau. Inclusive. Passou batido, né? Ela passava batido, ela morreu de véia. Ela não morreu na guerra. Morreu de véia. Tipo, tanto que passou batido. Teve muito sucesso como espiã. E com certeza. Mostra mais foto, tem mais foto dela aí. Eu acho que eu só passei essa pra ele. Não Nossa, tem. mas é fantástico, né, gente? É igualzinha, é igualzinha. E eu olho assim, é uma coisa meio... É bem bizarra, até meio estranha. Mas você olha, você Quando se ela vê olha pra nessa frente, foto? Eu me vejo nos olhos dela. E assim, é tão Essa bizarro história que ela é bizarra. até meio estrábica, assim, quando olha pra frente, tá vendo? É. Que é um tantinho do olho, assim, e quando eu olho totalmente pra frente, parece que o meu olho é um pouquinho... É igualzinho. É igualzinho. Parece que é uma foto sua, sabe? Daquelas fotos, assim, tipo, produzida pra Então, parecer pra mim, envelhecido. isso não... O mais interessante é que isso não me assustou. Que pra mim foi natural. Que pra mim foi uma resposta de alguma coisa, sabe? E aí, tipo, às vezes quando eu prendo o cabelo assim, a gente quer refazer essa foto, né? Como é que fala quando você pega uma foto e faz? Reproduzir essa foto. Então tem várias pessoas, assim, meus amigos querem reproduzir essa foto. Só prendeu o cabelo. Quando eu prendo o cabelo assim, pronto, ó. Já era. É igualzinho. É a história mais bizarra que já aconteceu comigo. É fantástico. Aí as pessoas falam, como é que você consegue conhecer Como é que você consegue isso? Eu quero também ver alguém que já passou, não sei o quê. Acontece, Mas, gente, não é? não tem como você caçar. As pessoas caçam pra você. Alguém vai encontrar um clone seu. Dizem que a gente tem um monte de clone no mundo, gente Mas a extremamente gente nunca parecida. encontra, né? Eu tenho um monte de gente parecida. Eu tenho muitos clones. As pessoas sempre falam, ai, tal pessoa é parecida com você. Por causa do nariz. Nesse naipe, não. Mas, mano, não é o nariz. É tipo tudo. É tudo. É tudo. Eu vou chamar 2 pessoas para conversar com a gente, tá? Porque daí a gente vai conversar sobre várias coisas aqui e botar opiniões na roda. Quero ver quem que você vai Cris chamar. e Cíntia. Pra gente botar opiniões na roda. Vamos? São pessoas mesmo? São pessoas. Rafael. São pessoas. Dizem Rafael, cadê o cachorrinho, Rafael? Não são pessoas. Não são pessoas, Cris? Não são pessoas? Não são sei, pessoas? essa mesa também é Não são alienígena. pessoas? Vamos Não, chamar a nossa gente vai. segurança particular. Essa mesa também é alienígena hoje. Pra gente complementar o nosso papo, pra gente conversar sobre. Você viu o que ela fez agora? Mas não precisava. Você viu o que ela fez agora? O que eu fiz? O que você acabou de dizer. Incentivar o seu cavalheirismo, isso que ela fez. Isso é bom pra ela e pra você, entendeu? Por mais que você ache que você não precisa, sabe? Não, na verdade É bom. eu tenho plena consciência que ela não precisa, mas é bom. Exatamente.
Só que é bom porque inspira a feminilidade dela, incentiva a feminilidade dela e a Agora a gente vai seu fazer cavalheirismo. uma Por exemplo, reunião de cúpula. todo mundo me fala, Vega, é tão legal você ter tantos amigos homens e eles te protegerem tanto. Os amigos homens não me protegem porque é instintivo deles. É porque eu virei pra eles e falei, Eu gente, preciso da sua proteção. é o seguinte, os homens têm que proteger as mulheres ao redor. Não só a esposa, mas a mãe, a prima, a tia e as amigas. Ponto. Por quê? Principalmente hoje que nós vivemos uma época de lares absolutamente desestruturados, onde raramente você tem pai. Nessa altura tá bom. Pai é uma coisa mais rara do mundo. Então o que você precisa? De uma figura masculina para incentivar que aquelas mulheres... E para inspirar respeito. O estudo de pais na família, impacto de pais nos filhos é muito recente, né? Gente, eu já Vocês já viram isso, não? Conte. Então, existem alguns estudos, eu acho, da década de 70. Inclusive, formações hormonais, autoestima, posicionamento, educação, tá ligado? A inteligência, por exemplo, principalmente da menina e do pai com o menino e vice-versa. Tô errado, psicólogo? Não, perfeito. Então, olá pra vocês, chegamos aqui, invadindo a parada toda, já começando aqui, estamos no meio aqui, ó. Meu microfone tá ligado daqui? Então, deixa eu dar um oi pra todo mundo, né? Quem me conhece, eu sou o Christian. Corram lá no próprio podcast também, que é Christian Rafael, que os pais dele resolveram dar 2 nomes pra ele. Você sabe por quê, não? Por quê? Christian Ralph, sertanejo, você conhece? Mentira! Essa bosta mesmo. Mas você sabe que a maior parte do sertanejo nem é nome real, né? Não, então, exato. Eles Só o meu inventaram o que é. nome. O deles não é. Ele Os dois são. é nome artístico e o seu é real. É O muito meu legal, mas, gente. exatamente, não representa nada, mas é isso. Sou eu. Nossa, vou até baixar as músicas dele pra ver se é legal. Deixa pra lá. Não, Eu sou gosto pra época, tá ok? Tipo, Seus pais gostavam muito deles? A sua mãe? eu acredito que sim, né? Fazer essa merda com uma criança tem que gostar muito. Seus pais são juntos? Não, todos separados, família cagada, do jeito que você menos imagina. Alguém aqui tem os pais juntos? Os meus pais. Temos a mais nerd da sala. Chegou mais tempo passado. Tá ligado? E é isso que gera de fato. Então, por exemplo, você pega a minha filha também com a mesma criação, tipo, a mina é fora da casinha. Tipo, e justamente é o que eu tava falando, esses estudos mais recentes agora, que é qual a importância de um pai presente na vida das crianças. Fortalece. É outra pegada. Nascem crianças meio fora do normal, assim. Criança meio curva do rio. Não, mas sabe o que acontece? E tem uma cultura, assim, que às vezes o pai, ele se faz presente, daí as pessoas, nossa, olha que pai maravilhoso. Cara, ele tá fazendo a obrigação dele, o papel dele. As pessoas vangloriam uma coisa que deveria ser o normal. O arroz com feijão. O arroz com feijão, Mas eu pensava assim, sabe? Mas... Não, eu acho que tem que vangloriar para incentivar. Mas, assim, exatamente. Porque, assim, quando o mínimo, o indispensável é raro... Ele tem que ser, assim, ele tem que ser vangloriado para que as outras pessoas para falem, que as nossa, pessoas se inspirem nele. Eu falo que as pessoas... Gente, a gente precisa encontrar heróis reais para os jovens. Você tem que ter ali, por exemplo, jovens que possam ter contato, mocinhas que as meninas possam se inspirar. a gente estava conversando antes que hoje em dia a referência que se tem, por exemplo, são umas danças na internet de Anitta, Luísa Sonza, que, cara, assim, nada contra nem a favor, muito pelo contrário, mas realmente não é uma coisa que dá para você colocar como, assim, exemplo, símbolo né? da feminilidade nacional, né? Exatamente. É isso que a gente tem, a mulher nacional. A mulher nacional. Então, é que sexo vende, né? Sempre vendeu. Não, sempre vendeu, mas é que agora normalizou-se isso. Só que isso é o ideal. Exatamente. Só que aí quando elas ficam fazendo só isso, você vê elas fazendo isso e as pessoas que são contra isso sempre postando contra isso e tá vendendo as duas coisas, elas e o contra, sabe? Sim. Só que você, quando vê isso, a primeira coisa que a gente pensa é no julgamento, né? Julgar a pessoa. Depois a gente precisa racionalizar e pensar, faça o que quiser com o corpo dela. Só que eu acredito que nós temos que ser conscientes no impacto que a gente faz na vida das pessoas. Sim, E é isso que você está falando, responsabilidade. o impacto que elas causam nos jovens, nas crianças hoje em dia. Não só hoje em dia, como na nossa época já tinha também.
É o Ah, Tchan. quem nunca deu um O bonde salto? do Tigrão. É, o Tchan, pô. É o Tchan. Do Entendeu? Tchan. Vamos falar, não vem falando não que Na quando realidade, isso só tudo é era um mato. linguajar menos explícito. na real. Exatamente. Mas assim, Piorou um pouco, né? É que a grande coisa é que sexo sempre Piorou vendeu, um pouco. Você tem uns sempre vai vender. sertanejos. Você tem uns sertanejos. Não Exato. Tem sertanejos aí que são cabulosos. São cabulosos. Então, se você pensar que sexo sempre vendeu, sempre vai vender e é do ser humano. A grande questão é por que foi tão abafado assim. E a gente pode trazer isso e julgar 90% em cima da Igreja Católica. E a gente acaba Não só. ganhando em cima Eu do sou quê? católico. Entendeu? Eu sou católico. É. E todos esses conceitos trazidos em cima da igreja, na questão de pós-guerra, porque eu acredito mais em Deus do que em religião, então É pra mais destruir a espiritualidade. família, né? Ele traz conceitos muito ditatoriais, no qual inibe você como ser humano. É. Tá ligado? Então, Inibe eu que falar pra você você que você tenha- não pode ter inveja. Vamos pensar na inveja. É. Tipo, poxa, seu anel é muito bonito, mas eu não quero o seu. Como que eu faço pra ter um desse? É diferente. Isso Mas é o sentimento foi diferente um de só, é o inveja. mesmo. Não, mas tem uma diferença. Diferença de inveja, você Eu- me falou uma vez. Eu ver algo, eu vejo que você Aham. tem e falo, meu, eu quero, o que eu tenho que fazer? Se ele chegou consigo, o que eu faço pra ter? Isso se Sim. chama emulação. E inveja é eu não querer que você tenha. Mas o Entendeu? sentimento, Inveja, de repente, tipo Isso é assim, fantástico. É que- motivador. de repente, a sintaxe da palavra seja diferente para emitir a sua ação, mas o seu sentimento foi o mesmo. É, o Então, sentimento, mas O me que você manda- sente vendo Não, isso, a inveja- querendo que você não tenha? O a que você tem inveja é o mesmo, eu não, quero. na verdade, Eu a não inveja queria é que pra você você. tivesse Eu não isso. quero que você tenha pra eu ter. E na verdade, como ela tá falando, a emulação é assim. Nossa, eu tô com inveja porque eu quero um igual, mas eu quero entender como que eu faço pra conseguir. Mas tanto faz. É se tipo, você Mas o sentimento base é o mesmo, eu quero. Agora, o que me difere se eu quero que você não tenha, porque eu quero exatamente esse, ou que eu quero um igual, ou como eu faço fazer isso, é só o ambiente onde eu fui construído. É verdade. Então, Posso estar errado. Um é para o posso estar mal. bobeira. Né? Eu te vejo com um carro X. Né? Isso. Daí eu falo, meu, o cara saiu do mesmo lugar do que eu. Ou eu nem queria esse carro, mas eu Né? quero É que tipo ele assim, tenha. ele saiu do mesmo lugar do que eu, então assim, ele conseguiu e eu não. Mostra alguma coisa ruim que eu deveria ter feito, né? Assim, tipo, que eu tenho, Sim. deveria ter e não fiz. Então eu também não quero que ele tenha. que Senão vai deixa eu esfregar fazer. na minha cara a minha incompetência. Sim, exato. Né? Então, assim, Alguém que fala assim, você pega e fala assim, meu, eu quero emagrecer. é que o bom exemplo mostra muito mais, né? O amiguinho fala assim, não, beleza, pô, incentivo, vai mesmo. Você começa a ir, começa a ter muito resultado, mas emagreceu demais. Nossa. Mas não sei o quê, porque, tipo, eu sei que eu devia estar fazendo também, né? Eu não tô, então, tipo, Exato. é a invejinha ali Então, doendo. mas assim, aí se você pega a inveja, né, que é um sentimento motivador, Você não quer que o outro e tenha. transforma ele no que de fato precisa ser para você, em combustível, você ter o que você precisa ter, porque você tem que ter parâmetro. Já sentiu inveja de alguma coisa? Nossa, todo dia. Todo dia, né? Todo Todo dia. é entendeu? humano, né? Aí Porque você é fala, humano. A gente não, eu nasceu vou- com tendências depois para que o você mal. criou um Deus que, tipo, tá dentro do seu raciocínio, você não pode pensar mais, você, pô, eu tenho que ser perfeito. Não, E pô, tem a um gente é humano, a negócio gente faz que- merda o dia inteiro. E aí você pensa, por que Deus criou a imperfeição? É, pô, Se então não não era é pra assim gente que as ser coisas imperfeito. funcionam, né? Então, assim, eu acredito muito em respeito todas as religiões, siga e acredite no que vocês quiserem. Mas, assim, espiritualidade eu acho que é algo muito importante. Eu e é o acho que também. traz, de fato, a gente mais monitorar. Eu acho que você falou isso no seu episódio, na questão de monitorar os seus pensamentos. Então, entendeu? a gente vem com tendência para o mal, para ser Isso. preguiçoso, para ser invejoso. Sabe a história E dos tem 7 também pecados lá? A gente É. nasceu com aquelas A questão- tendências. Sim. Agora, qual que é o bom da história? É eu passar minha vida tentando lutar contra aquilo. Para me aperfeiçoar, porque eu posso Então, mas muito bem sim. nascer com aquela tendência e Mas, não por fazer exemplo, nada para o trabalhar. certificado não foi meio como a gente, outra religião, hein? Não, vamos Manda ir, bala. não, a gente o vai certificado não é uma atualização dos 10 mandamentos, que já passou a não funcionar muito bem? Então, daí Se eu você, se você olhar historicamente, os 10 mandamentos passou a não funcionar muito bem, aí vão colocar os 7 pecados agora e consegue abafar melhor o que é o ser humano bicho para o ser humano mais civilizado. Porque se eu quisesse sair com alguém antes, eu dava um tacape na sua cabeça, te arrastava e boa. Aí depois a gente teve um formato 1 de família. Organizar mais. Né? Um formato 1 de família ali que era meio desorganizado ainda, formato 2 que já é o mais ou menos o que a gente conhece, né? Tá. E o terceiro que é o novo aí que a gente tá tentando O se novo integrar, normal. o novo O novo normal, normal, é. que é algo que tipo, que a gente É não porque sabe, assim, vai. o novo normal é muito interessante
que a gente respeita tudo. Que eu respeito todas as religiões, eu acho todas extremamente importantes, porque a religião, ela estrutura Sim. as É a pessoas. maneira como você enxerga. Eu acho que a gente chegou as onde a gente é coisas, como né? sociedade hoje devido às religiões. Esse é o Exatamente. ponto. Aí você estrutura, você une ali todos os conceitos filosóficos de melhoria pessoal. Muito importante. Só que eu acho que a gente tem que apoiar todas. O problema é que às vezes as pessoas apoiam todas, mas não apoiam o que nós queremos. Nós não temos direito de apoiar. Nós que gostamos de religiões, que gostamos de família, que gostamos de determinada opinião, a nossa opinião não pode ser feita, não pode ser respeitada. A nossa opinião não. É aquele negócio, você entra naquela coisa assim, tipo, eu apoio tudo desde que tudo seja o que eu acredito, Exato. O meu né? tudo. É, o meu tudo, desde O que meu seja o tudo. meu tudo. Eu apoio você desde que você fale o que Desde que quer. você concorde sempre comigo. E eles têm ainda 3 fases, né? Que é a fase do amor, que eles começam a tentar trazer você pro seu lado. Né? Eu sou cobiçada pelo PSDB e pelo PT desde que eu tinha 17 anos, porque eles achavam que eu era uma mulher muito forte, desde 17 anos. E eles tentavam me convidar. Eu recebi 3 convites para entrar no PSDB e PT. Porque eles queriam que eu fosse tipo aquela menina Marina, não lembro qual é o nome da menina lá, que era uma das jovens ali, a única jovem que era representante, só tinha ela, eles queriam mais. Aí eu morava em Guará, eu recebia convites. Foi gente lá em casa, falando Sim, comigo. e pessoas imponentes que não ficam em cima do muro, cara. E eu achei movimenta a massa, eu né? achei uma Esse é o- bosta, eu achei uma bosta, tudo que eles falavam pra mim. Por quê? Porque eu enxerguei que Mas eles que só... fatia de conceito que é contrário do que você, tipo, Porque tá acostumado? eles participavam sempre esses jovens participam ali. Como é que chama aquele grupo que fica sempre debatendo com a faculdade? Conselho estudantil. Conselho Estudantil. Eles sempre participam do Conselho Estudantil. E aí, eles me convidaram para ir numa reunião, eu fui. No Conselho Aqueles Estudantil. Grêmio da vida. Grêmio. Estudantil, isso. E aí, não estou dizendo que todos os grêmios são, mas a maior parte das pessoas ali que me convidaram para ser eram de E não Grêmio. deveriam ser também, né? Eu acho que tem que ser mesclado mesmo e a política tem que ser exercida, né? Isso. E aí o que aconteceu? Eles exigiam determinadas coisas para melhorar para todo mundo. No momento que a faculdade falava para eles, olha, é o seguinte, a gente vai dar bolsa 100% para você. Daí eles paravam de exigir e ficava Se tudo vocês bem. pararem de encher o saco. Eles paravam. Ah, velho, que é facilmente corrompível. né? Isso foi... Não é um propósito. Entendeu? Que você quer Aí eu estar olhei feliz. e falei, bom, então essas pessoas... Porque a pessoa que quer melhorar para todo mundo, Ela não vai recusa aceitar isso. E continua falando, não, cara, eu vou continuar Isso, exigindo. Se você quiser me dar bolsa, dá, mas eu vou continuar exigindo. Usar de 6. Uhum. Né? Quer me privilegiar, ótimo, mas você vai continuar Vai tomando continuar pancada. tomando. É, E aí eu percebi isso, por exemplo, eu tenho vários amigos empresários muito grandes e várias vezes, eles me contaram sobre casos de sindicato, que o lugar, a empresa estava devendo muito para o sindicato, porque tem que pagar as partes do sindicato, e eles queriam fazer ali, aumentar alguns direitos da galera, ou não abrir mão de alguns direitos. Sabe? Cesta básica, essas coisas que Sim. pode, que é eletível. Como é que é? Elegível. Elegível, Aí, o sindicato fazia acordo. Se você pagar o que você está devendo, a gente para de exigir não sei o quê. Isso é muito frequente. Não, isso é só o que existe. Aí eu Muito parei. frequente. Aí eu percebi, não, então... Isso aqui tá muito errado, né? É uma luta que, tipo... É uma luta que não tem um objetivo naquilo que eles pregam. Não tem um objetivo coletivo. Ué, mas o coletivismo não tem um objetivo naquilo que eles pregam. Todos os tipos de coletivismo, seja de qual lado for, tipo do socialismo, do fascismo, nazismo, do feminismo, de todos os ismos Hoje é aí. sábado, segunda-feira, 4 pessoas canceladas na internet. É sobre isso, Brasil. É sobre isso, Brasil! Nós não podemos falar, tá? Depende do lado, né? Proibidão. Você falou que tinha... Depende do lado, Você falou que tinha 3 profissões aí que... Como é que você Eu falou? ia falar isso na hora que você chegou na mesa. As 3 profissões que as pessoas falam que são ali seguras, né? Pra ter, que é a médica, a advogada, médica, Não, psicólogo. psicólogo, não. Não é Psicólogo médica? médico, não. Então tá, médica, similar. Como é que fala quando É médico de mente, né? Mas eles não se chamam assim. Médica genérica, advogada, Engenheiro. Tristeza, né? engenheiro. E aí, veja bem, você trabalha ainda com engenharia? Eu só com consultorias agora. Engenharia do quê? Computação.
Que Só não com é a tarifa. engenharia civil tradicional. Não é com Já- martelo, é com... Mas ele conseguiu, tipo, um varazinho. Porque ele falou pra família dele, é engenharia. Engenharia, isso, é. Mas a computação é incrível. Eu trabalhei na área aeroespacial, na realidade, né? Bastante. Isso, quase foi astronauta, isso. Mas assim, eu fazia coisas não tão agradáveis civilmente. Ixi, Que eram que seriam? bombas, no caso. O teoricamente... que seriam coisas não agradáveis? Mísseis, essas coisas assim que matam a gente, sabe? O quê? Ih, você tá na lista? Você fazia o Você quê? sabe que tem uma lista de gente que tem Mísseis. dificuldade de entrar nos Estados Mísseis? Unidos? Ah, Nossa, Você sabe que tem uma Mísseis, lista de... cara, Você entra nos Estados Unidos? Entra. Eu fui pra Rússia até hoje. Não, porque tem uma lista de gente que tem capacidade. como assim? Capacidade de algumas fazer coisas. algumas coisas. E aí tem né? essa lista. Não, mas eu entro ainda, eu entro. Entra ainda? Entro. Então não te Eu, acho, eu não tenho mais um visto que já venceu, mas eu entro ainda. Mas assim, Mas você sabia- se eu pisar na Rússia, eu não entro mais. Mas ninguém nem quer ir na Rússia por enquanto, agora, É, nesse não- momento. não tô- Né? Agora a Eu gosto muito Ucrânia brasileiro. é bom isso aí até. Porque daí você acabava ajudando. Fazer aquela... Como é que chama aquela bomba com gasolina que a gente mistura? Não, Como É chama da aquela assim, bomba? de garrafa pra fazer. Que dá o molotov? É isso? Não, é pior. Você mistura gasolina com isopor. Nossa, gente. E aí você taca fogo, só que aquele negócio vira uma cola. E aí você taca em alguma coisa e aquilo, teoricamente. Teoricamente. bombas, Vamos Esse é o podcast da família Da brasileira. família brasileira. Vamos Pode as assistir com as suas podem- crianças. Não façam isso em casa. Ela tá só dando um É exemplo. brincadeira, nem funciona nada. É igual É teoria. Então não vou terminar de contar como é que funciona isso. Não. Né? Mas funciona? Você já testou, Vega? Você já testou? Não, mas Ah. eu sei que funciona. Porque ele gruda, né? É tipo um piche. Fica uma cola. E aí ele pega fogo, ele alcança temperaturas É igual quando você elevadíssimas. passa- E, eu vou até procurar o nome aqui, temperaturas elevadíssimas, porque você misturou ali, né, gasolina com isopor, e ele gruda. Você nunca limpou um negócio com um removedor e tipo derreteu o plástico? É mais ou menos isso. Já. Tipo, deu uma E aí, eu não sei reação se aquilo química fica ali. totalmente inflamável, mas deve ficar um negócio interessante. Fica muito inflamável. Ah lá, de todas as Não, ele pessoas. fala e olha pra mim. Deve ficar um negócio interessante. Isso foi uma ameaça? O que daqui? Independente de ser muito inflamável, Chama- Exato. Caraca. Chama Ah lá, uma outra pessoa que entende de É bombas Tinder. aqui, gente do céu. Se colocar thinner em algumas coisas, faz umas reações legais. de chama furar metal. napalm de isopor. Bomba de napalm. Não. Faz um estrago. Gente, mas vocês sabem por que E que é o Neil ilegal. Vamos Armstrong... falar de TechPix? Vamos falar top term. Vamos falar de top term. Mas você sabe por que que o Neil Armstrong... ômega 3. Você sabe por que Todo mundo que conhece o... um Vamos Não, falar não. de algo mais fofo, traz um cachorrinho. Um cachorrinho. Pega o cachorrinho. Mas você sabe por que que o Neil Armstrong foi a primeira pessoa lá que desceu na... É Neil Armstrong, não, Louis Armstrong. Eu esqueço o nome. Neil? Neil. Da Lua, né? A gente tá falando da Lua. Da Lua. Ô, você queria ser astronauta? Queria, mas pelo eu amor de tenho Deus. DTH, né? Então... Ah, é verdade, não. Nossa, o TDAH, ele é extremamente inteligente. Eu mas devo a ter gente esse trem aí, esquece que eu as nunca fui coisas. procurar saber se eu tenho, mas você se, fica se até esquece e se perde, sou eu. Você se perde dentro do seu próprio raciocínio, porque assim, é como Porque se a seus gente raciocina neurônios demais. fossem muito mais conexões que os outros. Isso te favorece em uma certa parte, porque você aprende coisas muito rápido, mas ao mesmo tempo você esquece na mesma velocidade, você começa falando uma coisa e termina falando outra. Eu tava falando do Armstrong, que eu ia falar porque que ele foi o primeiro a descer quando pisou na Lua. Ele era a patente mais baixa que estava na nave lá, no foguete. Porque ninguém sabia o que ia acontecer quando ele pisasse na Lua. Então, se ele morresse ou acontecesse alguma coisa, tinham que ter os outros dois que estavam lá dentro, eles tinham condição de levar a nave de volta, de trazer a nave de volta para a Terra. Então, assim, ele é o mais famoso, Ele era o pisou descartável. primeiro, mas ele era a patente mais baixa. Ele pisou, não aconteceu nada. E você imagina a cabeça dele quando ele sabia Ele sabia de tudo, né? Eles sabiam, que ele né? poderia não voltar. É. Mas que naquele momento ele tinha que fazer aquilo. Porque Teria coragem de fazer? era algo... Eu? De verdade? Você teria coragem de descer da nave? A Cid.
Oi, é pra pisar na lua? O que é mesmo pra fazer? Oi, Você sair da nave mesmo? Que roupa? Com que roupa que é pra ir? é qual roupa? É isso? Não, Ah, na tá bom. boa que eu sou cagão, não ia sair da nave primeiro não, eu ia empurrar outro. Mas Vai ele... lá, vai lá, Cíntia. E eu empurrar pensei que sem querer. Ops, fui. Mas eu, ele eu era a acho que a patente mais gente, baixa. pra ficar aceitável esse podcast, nós vamos ter que colocar um cachorrinho. A nesse gente vai ter que... podcast, vamos Vamos um pegar um cachorrinho. cachorrinho. Você sabe, gente, outro dia eu tava pesquisando um negócio. Pra ficar aceitável. Esse podcast já tá totalmente... Conversas Foi não por aleatórias, baixo. gente. Vocês estão E vendo, vocês entendeu? sabem que, assim, são as pautas aceitáveis. Pauta de animal, né? É mais aceitável, as pessoas gostam mais, porque... A né? gente já foi cancelado. Agora as pessoas que cancelaram, elas voltam porque elas Por vão causa ver do um cachorrinho. cachorro. Aí, a gente... os cachorrinhos são nenhum animal. Mas será tira o ajudado. cachorrinho que tá na sua bolsa, então, pra você contar a história pra galera. Tira isso. Aí agora é surpresa, tira o cachorrinho da bolsa, ó. Porque daqui a pouco a gente... Mas será que ele tá Mas, ó, respirando ainda desde Deixa eu aquela hora passar aí? um negócio. O cachorro. Ai, bati. Morreu o cachorrinho. Já era, tá batendo até agora. De novo o negócio. Luísa Mel respira. O nosso filmmaker tentando não rir no meio do podcast. Luísa Mel respira, acabou, deu pra nós. O Duck, ele já tá há 107 podcasts aqui. Ele nunca viu isso, né? Ele mandou a gente parar um, falou, cabra, encerra. Foi esse matou. Ele gente. mandou Daqui a já. pouco ele fala. fala. Gente, Vai eu vou dar falar um ruim. negócio pra vocês. A gente queria, né? Uma época atrás, porque a gente, eu e os meus amigos, a gente quer sempre ajudar mais. Então a gente aproveita o nosso alcance, né, na internet. Tipo, eu tenho pouco seguidor perto dos meus amigos. Eu tenho 60 mil, eu considero que eu tenho muito pouco, sabe? E na minha cidade, ali em São José, os lugares me consideram influencer. Eu fico, gente, mas eu só tenho Mas 60 mil. que dentro desse microcosmo que a gente vive, você é realmente. Só que... É alto, né? É, É que a porque, gente na banalizou o verdade, número, né? 60 mil Eles esquecem que são gente. pessoas. É, Não, é. Você imagina você reunir 60 pessoas Sim, num lugar porque você não que te consegue ouve. visualizar, tipo, ó, tá lá numa live minha, varia ali de 100 pessoas, já foi até 800 quando eu fui contar as desgraças da minha vida, mas varia ali, né, o normal de 100, né, até uns 20 pessoas. Só coloca 20 pessoas na sala. Cara, são 20 pessoas ouvindo o que você tá falando. No final lá, quando fecha, porque as pessoas vão entrando e saindo, né? No final, quando você fecha, passaram 400 pessoas na sua live. 400 pessoas, quantas pessoas são numa sala? Sim. Gente, Quantas pessoas cabem, tipo assim, no Maracanã? Você sabe? Não sei. são acho que 70 mil. Então, você pensar que todos os seus seguidores Eu acho que é praticamente isso. Confere enchem o aí, daqui pra Maracanã. Você faz um Público show do Maracanã Coldplay. lotado. Um show do Coldplay. Aí, só que os meus amigos, aí eu me sinto pequeno porque os meus amigos partem ali de São 400 gigantão, mil. né? Tipo, tem a galera gigantona aí. Eu sou nubizinha, né? Sou nubizinha. Aí tem o Paulo Bilin, 700 mil 78? seguidores. Tem o Aí, quase que Afonso eu acertei. Padilha, que tá com 2 milhões de seguidores. Então, é porque, na verdade, quanto maior o perfil, menos pessoas veem o seu conteúdo, proporcionalmente, né? A Tem porcentagem isso vai também. diminuindo. A porcentagem vai diminuindo Então, de acordo varia. com a... Varia. As porcentagens sempre sabe? De entrega, porque varia não só com pessoas assistindo, mas a entrega também cai. Sim. Porque é muita gente. É muita gente. Então, varia ali entre 1% dos seus seguidores até uns 10%. Quem tem 10% é rei, né? É. É rei. Tem um perfil que a gente mexe aqui, que é de um cliente nosso, que é interessantíssimo, né? É. Tipo, a gente tem mais de 50% de engajamento. Então, os rios, eles dão... Bizarro. Então, Mas ó, geralmente, assim, tipo, perfil de festa, você posta um bagulho lá, tipo, o público inteiro, Então, público ativo, aquecido, então. eu consigo analisar o perfil das pessoas, né? Tem todos os jeitos de analisar. As manhas. Sim. Bala. Porque é impressionante hoje em dia como assim, qual é o objetivo do meu perfil? Eu não sou influencer. Eu não ganho com a internet. Uhum. Eu ganho com o meu trabalho. A internet eu uso pra Isso eu vender. também penso. Sim. Então, o meu é conversão. Eu converto. Viralizar para esse segmento não é bom, porque se você viraliza, você perde o foco do trabalho, porque vai vir muita gente que não está interessada no seu trabalho, vai vir muita gente porque o vídeo viralizou. Eu penso sempre isso no meu posicionamento. Só que como eu fiz muita parceria, eu evito fazer parceria com quem eu não gosto, porque não faz parte Faz do meu sentido. nicho.
E porque eu não gosto também, e eu acho que pra É porque eu não com- gosto. Eu não gosto de ter parceiro que eu não Eu não gosto gosto. da pessoa. A pessoa pode Não ter é um monte de parceria. seguidor. Eu não gosto da pega, tipo pessoa. assim, eu não gosto da pessoa, eu não vou fazer Eu não parceria, tiro nem foto. A ponto. pessoa tá no mesmo evento que eu, não tiro nem foto nem marca. Eu não quero nem ver a pessoa. Não vou faz falar, mas sentido, né? já aconteceram. Se o nome é parceria, É como é que é raro, uma parceria mas- que você não gosta? É raro, mas acontece sempre. Oi? Se o nome é parceria, como é que você faz uma parceria com quem você não gosta? Só se for Faz um sentido. pente, Ah, um você tipo, tem que colocar o seu trabalho acima. Não, mano, se eu quiser É que trabalhar seu com o que eu trabalho é a não sua gosto, vida, né? Assim, o eu trabalho ficava da no gente- direito. É. Quiser ser odiado, ficava no Tem que direito. colocar seu trabalho assim, mas já tá assim, mano. Por isso que eu não quero esse tipo de gente. Por exemplo, você é engenheiro, aí você começou a... Você trabalha com isso? Hoje só com consultorias. Aí tem os meus outros negócios, né? Tem o podcast, tem o estúdio, blá blá blá, e mais algumas coisas. Tá. Quando você começou a diversificar, a abrir esses sonhos, esse leque aí? Pô, Quando foi- você descobriu que você não precisava ficar dentro da caixinha? Pô, foi muito interessante. Quando eu... Crise dos 30, que chama? É, pode ser. 30 anos eu tinha zerado o joguinho, tá ligado? Tipo, falaram que tinha que casar, falaram que tinha que ter casa, falaram que tinha que ter carro, falaram que tinha que estudar, falaram que tinha que ter filho, falaram... Acho que eu acelerei muito o tempo. Levanta a bandeirinha, né? Aí eu falei assim, e Check. agora? Posso morrer? Check. Ligado? Aí eu resolvi resetar o jogo de novo e fui fazer outras paradas. Tipo assim, eu preciso arrumar alguma. Ok. Eu fui arrumando outros problemas. Já vivi tudo que vocês quiseram que eu vivesse. Eu já Agora tinha posso outro, viver? e eu já tinha outro negócio, né? Então, por exemplo, eu já tinha o canil, que era um braço que é um hobby, que Que é já é gostoso. muito rentável, blá blá. E. Vai ser cancelado porque é canil, tá? Cancele-me. Tô acostumado. Não, já tá cancelada há muito tempo. Pode continuar. Sendo que, pra você ter um canil, você acha rentável, mas quando você coloca no papel um bom tratamento de um cachorro ali, cara, é caro pra caramba. Não, mas quando você Tratar um sabe cachorro fazer, bem. é rentável. Por exemplo, eu não pago ração mais, não pago um monte de coisa. Minhas paradas é bacana. Tipo, meus clientes é o Emicida, é o Rashid, é o Cauê do Trap, tá ligado? Então, tipo, a Só que galera você cuida paga caro bem, nos né? dólares, E aí as Então pessoas têm que funciona. aprender. Não posso falar que não é rentável. Eu ganhei bastante dinheiro. Hoje em dia não é mais o foco. também, mas, E eu gosto disso, porque eu acho que as pessoas precisam, ao invés de recusar tudo, sempre se policiar pra ir conhecer o lugar. Não por exemplo, meus cães doam sangue a cada 2 meses. Meus cães têm Eles são acompanhamento tchutchuco, eu vi, veterinário a tudo cada- bem cuidado, tudo bonitinho, gordo, isso, folgado, mais gordo que eu. que criado falo, né? bem pra caramba. Então aí, feliz, ó, né? meu fogão não liga mais no botãozinho. Tem mais de liberdade comer que todo mundo. o fio. Tô comendo a casa inteira. Aqui eles não entram pra não comer os fios. Aqui Só, só não entra pra comer o só. fio. Mas de vez em quando entrou no seu, né? Entrou. Aí, viu? Entrou 2. Ah, é verdade, entrou no seu. Então eu Filha, acho que as tem um pessoas hino têm que ter essa pra noção de cachorro, visitar, pra né? criança. Por exemplo, você corta as orelhinhas deles? Não. Mas já antigamente, ainda quando era Porque liberado, porque eu tenho antes bastante era- tempo com isso, né? Quando era liberado, era feito. Depois que proibiu, Mas ok. eles são fofos demais com a orelha. Eu acho muito horroroso quando corta, porque fica tão fofo com as orelhas, porque fica aquela cara de mal. Eu acho bonito pra caramba a orelha feita. aquela cara de mal. E Mas aí é aquelas orelhas contraditório. de fator. A orelha, ela quebra o... A cara de aquela mal. Cara de coisa. mal. É. Assim, se você perguntar pra galera que gosta da raça, eles preferem conchectomizado, que é o nome da cirurgia. Que é com carona de mal. Conchectomia. Então, assim, é uma cirurgia muito simples. É uma puta de uma ignorância a proibição. Aí eu vou falar o porquê pra vocês, tá? Porque não deixa de ser feito. E aí, quando proíbe, vai ela ser é feita feita em casa. Aí o clandestinamente que acontece? e você não Se consegue. quando eu fazia conchectomia dentro do canil que era permitido, é um veterinário específico, dentro de uma clínica, com anestesista, com anti-inflamatório, depois antibiótico, todo o tratamento, Entendi. remoção dos pontos, bababá, tudo certinho. Hoje em dia, os caras chamam alguém na casa deles, corta de qualquer jeito, costura com linha de anzol, então, conselho, Nossa presta Senhora. atenção, para ver se isso é viável. E você tirou um puta de um segmento, que é uma cirurgia plástica, da mão do profissional que, de fato, ia fazer esse negócio, ia gerar mais emprego, blá, 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 blá. E quem sofre, no caso, é o animalzinho, não é o conselho. Quem que foi lá e falou, sofre é o vamos fazer isso animal, porque é politicamente correto, é bonitinho. Não parou de fazer isso. Se tivesse parado, eu tava tudo ok. E eu parei, porque eu respeito a lei, então a gente tem uma visibilidade no canil, a gente não vai fazer e tá ok. Mas assim, vai dar... Não é tá aí, correto. animaizinhos continuam morrendo e não tem punição, porque vocês que proibiram não fiscalizam. E sofrendo, né?
sofrendo. Só que aí o que acontece? Eles tentam parar lá em cima. Parar, ó, não comprem mais cachorro assim, pra tentar parar. Só que a verdade é que a gente precisa visitar o canil antes de comprar, né? Sim, todos, né? Tudo que você vai fazer, você fiscaliza, você não compra um carro num lugar que você não confia. Não, e é engraçado que agora nós vamos causar um cancelamento mesmo total. Que é Nossa, vamos assim, cancelar o podcast. eu gosto de também. raça, eu gosto de todos os Mal bichos, começou. gosto de raça. Lelê E pode. Lelê não pode. Lelê não pode. Lelê não Lelê pode. não pode. Então, esses são assuntos O proibidão da Lelê. É o proibidão. Que é, Vai quando chamar o você proibidão esse coloca episódio. os cachorrinhos pra doar, quais são os cachorrinhos que sobram? O cachorro que não está adequado, que não é a raça pura, vamos dizer assim. Não é O cachorro que isso? não tem raça. São os não definidos, SRD ou os vira-latinha. Os popularmente caramelos. conhecidos. Aí é uma assim. Aí você coloca um cachorro de raça pra doar? Quantos American Bully você acha pra rua? Vai lá, acha um pra mim. Entendeu? Aí essa é outra parada. Adote e não compre. Mas Até o adotado lá, até o sem alguém raça definida oferecer. deveria ser vendido. Ao meu ver. Assim, Até agora alguém ele vai estar oferecer. O cachorro sem raça definida ou de um abrigo deveria ser vendido. Sim. Para você que vai Custear o próprio abrigo ter tratamento. uma autossustentação e Até para já botar a barreira de entrada, né? Porque se você vai pagar, você vai pensar antes de pegar o cachorro. de comprar. Porque o que Pode comprar acontece? sem raça. Ok, eu acho Sim, lindo. e porque A pessoa vai lá pegar e depois, pegou, E outra, não custou. assim, se você pegar a depois maioria custa, né? dos da galera que faz essas ONGs e tal, os caras passam apertado pra caramba, porque não tem incentivo, Sim. tem que ficar pedindo dinheiro pros outros e tal. Pede dinheiro porque vem buscar o cachorro. você já ouviu falar pô. do Esdras lá de São José, né? Já ouvi falar. Cara, gente boa pra caramba. Se mata pra cuidar das coisas. Só toma na cabeça. Então, Você imagina uma pessoa que tem os negócios dele? Tem, mas ele não consegue. aí não tem uma vida Qualquer coisa próspera que e ele deveria ganhar. fazendo bem. tá Se ligado? ele tiver um celular, as pessoas enchem o saco dele. Entendeu? E o cara devia estar o quê? Tá andando de Ferrari, porque tá cuidando da merda que a gente tá fazendo. E porque Como não sociedade, existe, tá ligado? não existe nada de graça. Não tem. Tudo alguém pagou. Tudo alguém pagou. E daí, quando você começa a compreender isso, você começa a entender que, tipo assim, riqueza gera riqueza, daí você já cai naquela coisa do capitalismo, Cai que daí nisso. é mais o Mais um ponto. E aí nada Não é de pode. graça. Então, quando você, por exemplo, entrega algo gratuito para alguém, a pessoa não despendeu o tempo de vida dela para adquirir aquilo. Então, raramente ela vai entender que aquilo não é gratuito, que aquilo tem foi valor, pago por né? alguém, que Aquilo aquilo tem teve um valor. valor que alguém teve que pagar para ela ter. Antes de tudo, aquilo é uma vida, né? Então, assim, se você parar para pensar, por exemplo, várias cidades foram proibidas a criação de cães, já. E é uma tendência que talvez se transforme em realidade. A gente veio brigando por isso há algum tempo. Mas e aí? Não, e aí que é o seguinte, você não tem mais cães de raça, aí você não tem mais comércio e possivelmente também não vai ter mais ração. Sendo que, tipo, o cara que deveria ser punido, que é o cara que faz uma cruza... O que acontece? Cães do DBK Brasil hoje, vamos falar, e vários outros cães que eu conheço aí que são excelentes. Vocês prezam pela preservação da raça, né? Então, sim. Até que seja, tipo, por exemplo, cruzas aleatórias, porque dentro da nossa raça é algo muito interessante. A gente consegue cruzar, inclusive, duas raças para fazer a mesma coisa, que é Entendi. inserção, F1, e a gente vai... Genética. Criação mesmo na questão genética. Só que todos os cães que saíram daqui, eu sei onde estão, com quem estão e como estão. E se qualquer coisa que falar, eu falo sempre abertamente para todos eles no Instagram. Pode me devolver o cachorro a hora que vocês quiserem. É responsabilidade minha como criador, né? Aí, tipo, não é mais porque o cara comprou, mas se ele for abandonado, traz pra mim, eu sei o que Mas, eu fiz. tipo, uma pra responsabilidade moral, digamos moral, assim. moral é minha, devolve pra mim, tá tudo certo, eu tenho espaço e tenho condição pra cuidar. Agora, assim, nunca aconteceu. Já aconteceu de eu resgatar e tal, beleza, mas nunca aconteceu de devolução. Até mesmo por seleção de público e tudo mais. Só que daí você vê o quê? A adoção, o adote não compre, é a maneira mais egoísta de você privilegiar alguém que está fazendo algo errado e que não tem punição nenhuma sobre aquilo. Então o cara vai lá, faz uma cruza na casa dele, ou não se preveniu, não quis levar o cachorro para castrar, não cuidou, entra muito semelhante ao caso de aborto aí, já começa a... Eita, não, cara. Por que que acontece? Tem um ar-condicionado, gente, por favor? Entra muito semelhante Não, porque, tô com calor, hein? é uma Alimenta parada nós, que, tipo, por favor. o cara não quer ser responsabilizado pelo ato que ele teve. E aí ele cata que joga tudo pra rua e nunca ninguém foi atrás. De onde veio esses cachorros? Ninguém sabe, ninguém viu,
E vai piorar, né? Aí vem o Porque quê? se Vai em cima do tira- cara que, tipo, se responsabiliza e fala, tá ganhando dinheiro com isso. Mas tudo que a gente faz é pra ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Ué, mesma coisa da arma, se a gente for pensar, Digo, né? ó, Vai até em calor, cima- falou, a boca ficou como? Vai em cima de quem comprou a arma legalmente, de quem tem porte e de quem pode usar. Porque não vai em cima de quem tem uma arma ilegal. Tipo, Exatamente. é tudo. Cai tudo no mesmo Cai tudo panelão. no bolo. É. É o mesmo bolo, porque é um padrão de nivelamento por baixo, né? Eu falo assim, Qual foi a coisa mais bizarra que já aconteceu na sua vida? na minha vida... Nossa, muitas Qual foi a coisa mais bizarra? Quando você pensa, qual foi a coisa mais bizarra que aconteceu na sua vida? E na sua, Cindy? Mais Né? bizarra. Porque na minha vida é tipo vídeo cassetada em alto mar, né? Assim, sabe? A pessoa toma uma onda, cai, levanta, você fala, não, agora tá bom. Daí cai outra de novo. Bizarro. É sequência. Tipo, nem vou. Nossa. Eu tenho certeza que não vai ser o pior que eu já passei, né? Tipo, tô só esperando a outra onda e assim vai. Bizarra, não sei. Assim, tem coisas engraçadas, coisas aleatórias, mas bizarras. Você falou, gente, não acredito que isso aconteceu na minha vida. É uma novela, não é possível. É um filme, uma coisa que foi tipo, nossa, isso parece um filme. eu tenho uma que foi muito bizarra. Conta, Se Cris. liga. Eu, como falei, né, eu já fui policial, foi temporário, policial? e depois fui guarda civil municipal. Nossa, meus em seguidores vão Taubaté. gostar de você. E aí, quando eu Inclusive, cheguei- metade é policial, a outra metade tá tentando Aí ser. quando eu cheguei em Taubaté, aí fiz a prova da polícia e né, pra ir pro efetivo da polícia eu fui pra universidade na época. Mas eu era guarda civil municipal aqui em Taubaté. E teve uma ocorrência numa igreja que, tipo, tinha gente lá dentro roubando as coisas. Dentro de uma igreja, aqui em Taubaté. Ela tava reformando. Sabe a igreja do lado da Americanas? Sei. Então, Bem pequenininha. bem pequenininha isso. E ali ficou fechado por um tempão, né? Ficou, tava tipo meio que restaurando. Isso, Né? então. Nessa época aí, estavam roubando coisa lá dentro. Gente, vocês estão Quem vendo a foi cara chamado? do Duck. Quem foi chamado para ocorrência? Eu e a minha parceira aqui em Taubaté. Pulamos o muro, chegamos lá e tal, estamos entrando. Aquele bagulho, pensa num bagulho bizarro mesmo, assim, porque é uma igreja, cara, antiga. E aí você, tudo escuro, você caçando alguém lá dentro, você não sabe qual que é, se o cara tá armado, se não tá, se tá roubando, se não tá, o que tá fazendo. Sim, você tá num filme de ação. Não, já é, meu coração estralando. E você, lanterninha, no meio do escuro, você levanta pra cima a estátua de Santos, falei, Nossa! agora deu, pique Constantino o trem, né? Você fala assim, vai sair logo o demônio que tá roubando os fios aí, tá vendo? Aí eu entrei e tal, aí eu passei, tipo, tinha um móvel muito gigante, assim, umas paradas de padre mesmo, né, que era um gaveteiro, assim, acho que dava daqui aí 1 metro e pouco de móvel, e as gavetas, né, e aí eu passei pelo móvel, a última gaveta tava puxada. Aí eu fiz assim com a lanterna, né? O cara tava embaixo da gaveta, escondido assim. Só tava tudo escuro, muito escuro. Aí eu peguei e falei pra minha parceira, não tem ninguém aqui não. Tem ninguém aqui não, tá? E fiz assim pra ela, bem tá tudo. Ah, pra ele não saber que Aí você eu falei, era... vou sair então. Na hora que eu falei, vou sair, eu dei uma bicuda na gaveta já, né? Não sei como é que tava lá, já dei igual uma bicuda na gaveta, E entrou você pra tava há dentro. quanto tempo na polícia, isso? Esse foi na guarda civil Tá vendo? municipal, eu já tinha acho que uns 4, 5 anos de guarda, mesmo. Você ficou quanto tempo na polícia? Nossa, tem um tempinho. Acho que Cancelou o foram CPF? 6, 7. Não cancelei. Aí assim, não, eu sou bonzinho. Aí o que acontece? Aí cheguei, chutei a gaveta assim, mas só que eu chutei voou uns negócios assim, cara. Eu não sabia o que era e tal. E chutei e tal, fizemos uma ocorrência, prendemos o meliante que tava lá roubando as coisas, não sei o quê. Saímos pra fora, sucesso, ocorrência. E eu tô carregando o cara e sentindo um fedor, cara. Nossa, esse cara tá fedendo muito. Falei, mano, esse cara tá fedendo, esse cara se cagou na ocorrência. Né? Aí coloquei ele pra fora, que saí pra fora, olhei minha farda inteira cheia de cocô, assim, ó. Ah, não. Aí eu olhei a bota assim, ó, recheada, assim, ó. Olhei pra ele todo cagado também, cocô em todo lugar, cara, tinha merda de tudo que é lado. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Na hora que eu pulei, tipo, a galera usava aquele espaço lá meio de banheiro, tá ligado? Aí eu pisei na merda. Na hora que eu chutei a gaveta, cara, puta, foi merda do lado, o cara tava sujo de merda, tudo de merda. Eu coloquei dentro do carro da polícia e falei assim, ó, entrega a ocorrência que eu tô indo embora da minha casa. Eu entendo você, sabe? Eu acho que assim, Isso foi bizarro. só as pessoas que já passaram algo parecido na vida podem entender umas às outras completamente. A gente pode, por máximo de humanismo que a gente tenha, tentar, né? Mas realidade mesmo, né? Não, realidade é é outra só parada. se a gente Passou tiver do vivido. negócio. Então eu posso fazer um grupo com você, assim, porque eu caí na fossa.
Você quer uma foto? Não, o problema é que assim, né? É merda de gente, cara. Não é uma merda de 7 cachorro anos. assim, legalzinho. Tinha 7 anos. Ficou na foto. Gente, é Isso é aquele bizarro, filme, isso é bizarro. como ser um milionário, não tem? Minha Que mãe o deu menino, banho em em alguma mim hora na calçada do com a filme, mangueira. ele Com cai água- dentro da fossa. Fossa sanitária. Tava inteirinho dentro da fossa. Sabe aquele filme Como Ser um Milionário? Que é um filme indiano lá, super famoso. Tem uma hora lá que o menino cai dentro da fossa, inteirinho. Só Real. fica a mãozinha pra fora, Verdade. puxaram ele. Ah, ela Eu caí na foto. A gente era... meus amigos eram sempre serelepe, né? A gente brincando e tal. Aquelas brincadeiras malucas de, sei lá, caçar rã. Aí a gente tava caçando rã, morei em Ubatuba, né? Caçava rã. Aí, meus amigos caçando rã. Aí quando a gente voltou, tem fossa aberta nessas vilas, né? Eu morei numa vila de pescadores lá que tinha fossa aberta. Meu amigo pulou. Porque ele era 4 anos mais velho que eu. E eu não vi. Porque tava à noite, eu não vi. Ele pulou e eu fui pra fossa. Não. Minha mãe Imagina lavou eu na o cheiro. calçada. Foi um... 3 dias de banho. Eu e daí, entendo você. 3 dias de banho, o cheiro não melhora, né? foi ruim. Mas pelo né? menos sua mãe não te lavou na calçada. Não, eu cheguei de largar coturno. Eu me lavei. Tava muito... Jogou fora as coisas, tá com Nossa. fogo. Gente, nós vamos ter que terminar esse podcast. O que eu ia te contar? Ai, vamos terminar então. Vamos. Ó, gente, você me pediu uma história, né? Eu e aí te pedi eu uma trouxe história, pra você. além dessas todas outras, uma história inusitada. E ela me Então. trouxe um negócio aqui que eu... Então, ela me pediu uma história inusitada, porque é legal vocês terem uma curiosidade pra saber sobre a vida desgraceira da nossa vida, pra vocês se sentirem que não é só a vida de vocês que é uma desgraça. Então, essa Gente, aqui é a o história que é mais... isso? What Isso aqui é um is this? chifre de bebê hidromel. E como que você conseguiu isso? O que Eu que é ganhei isso? de um cliente. E você já tomou hidromel aí? Já, ele me deu de presente com hidromel. Ele me deu 2 garrafas de hidromel. Mó bom o hidromel que ele me deu. Primeiro ele me deu um que ele falou, ai, não é muito bom, mas eu tô esperando o lote, porque os caras não fazem sempre o hidromel, tem que esperar um tempo. Aí você agenda o lote, né? Você espera e coloca seu nome na agenda. Aí, quando saiu o lote, ele me mandou o hidromel que é bom. Acho que é urso, sei lá, não lembro o nome. Aí ele me deu o coisa. Por quê? Porque eu socorri ele em um caso que ele tava sofrendo um estelionato. E aí, assim, ninguém nunca me liga, porque todo mundo sabe que eu odeio ligação. Mas só me ligam quando é realmente urgente, ou os meus amigos. Meus amigos eu aceito que liguem, que eu não ligo. Mas esse cliente meu me ligou e ele sabe que eu não gosto de ligação e me ligou. Aí eu falei, vou atender, porque deve ter alguma coisa muito, né, urgente. E aí ele falou assim, velho, aconteceu um negócio, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei o que eu faço. Eu tava conversando com uma mulher aí, e aí gravei uns vídeos com a mulher. E aí acontece que não era uma gangue lá da Filipinas. E agora eles querem que eu pague ali $4.000 pra não colocar as minhas coisas na internet. O que eu faço? Eu tentei pagar, não consegui. Eu tentei 2 vezes e não consegui. Tá bem, né? Aí falei pro meu pai. O meu pai falou pra eu ligar pra um advogado urgente. Você é a única advogada que eu sei que não vai falar meu nome, contar as papagaiadas que eu tô passando e que vai me orientar corretamente. Eu falei, vamos tentar aí, né? Pô, agora conta o nome dele. Mentira, cara. Ela fala, então, né, José? Exclusivo. Então, né, José? Quem Viu? te deu este negócio pra Não posso trabalhar? contar quem deu esse negócio. Aí, eu falei assim, gente, aí eu falei assim, teoria dos Estados Unidos ali, tática dos Estados Unidos. Com terrorista você não negocia. Não negocia? Porque senão- você não pode confiar. Se uma pessoa tá te extorquindo, Ela vai é querer porque ela não é dinheiro, né? confiável. É. Como é que você pode confiar que pagando vai parar de te extorquir? Você é Não besta. para Se o não. negócio tá dando lucro, você acha que eles vão parar de extorquir? Vai só aumentar. Então você já tem que lidar como o mal já tivesse feito. O mal já aconteceu. Qual é o de pior que pode acontecer? Ah, não sei quem, não sei o que, vê, não sei o que. Eu falei, então nós vamos lidar com isso. Então, vamos lá. Você primeiro vai falar o quê? Que a sua conta foi invadida, e se acontecer alguma coisa, se alguém receber, foi porque invadiram o seu computador, sua conta, etc. É isso que você vai falar. E aí você fecha a sua conta e fecha todas as suas redes sociais e depois leva 1 ano aí pra voltar. E aí ele fez isso, graças a Deus. Eu falei, agora você tem que comprar pelo menos R$12.000 comigo, meu filho. Agora você vai... Vamos trocar de produtos. Não, mas aí... Mais o chifre, ele criou muita amizade comigo por causa disso. E aí ele me contou ali que ele já tomou chifre.
E ele tinha, né? Ele entrou nesse relacionamento aí com a Filipinas porque ele tava ali abalado psicologicamente por causa do chifre. Depois do chifre. E aí eu contei pra ele, cara, eu também. Eu sou um alce, pra passar naquela Eu porta. sou um alce. Eu tive que abaixar pra passar na porta. Aí ele falou, então eu vou te dar um presente pra representar isso. Especialista em chifres. Fique em paz. Aí ele me deu esse aqui. Aí eu instituí agora um evento que vai ser passar o cajado. Que é o chifre. Assim, agora eu tenho uma Misericórdia. amiga que tomou um chifre aí dos 6 anos de relacionamento que ela tinha, tomou um chifre agora. Aí eu vou assinar meu nome aqui. E aí eu vou passar o cajado pra ela. Ela tem que ficar com essa desgraça aqui até ela achar achar alguém que vai passar e assim até algum amigo tomar chifre, ou homem ou mulher, Nossa, não eu não importa. vou nem encostar nesse Tomar negócio, chifre pra poder passar o cajado. É nada, mano. Você tá É um querendo tomar do chifre só legado. pra poder beber no hidromel. Exato, alguém trai Alguém eu, tem hein? que quebrar esse ciclo, né? Tô louco pra pôr esse chifre no cenário, alguém E é tá liberado, mano. Olha que legal que é, gente. Isso aqui é Eu achei isso incrível. sensacional, É cara. polido, Legal, é né? maravilhoso. Ecologicamente incorreto. Não. Alô, Luiz Abel? É fantástico. Era de um boi de cerâmica, aí ficou assim. Nossa, quando ela contou que tomou É o legal, chifre, eu falei, né? é agora que eu me livro disso. É Agora que eu vou passar esse agora, é cajado. agora que eu Porque vou assim, passar o hidromel é um pra símbolo, frente. né, cara? É um símbolo pra gente, né? Eu fui traída pelo meu ex-marido e aí depois de 2 anos eu perdoei, porque mulher é sonsa, né? Apaixonada, besta mesmo. Mas eu acho que Mas as o pessoas perdão podem tem que ocorrer ser... sempre. Oi? O perdão tem que ocorrer sempre. É, Conviver. Você não precisa querer perdoar, exatamente. mas tá perdoado. Só que assim, às vezes a pessoa erra e aprende com aquilo e nunca mais acontece. Agora o displicente ali, a pessoa que vai errar constantemente, errou mesmo. Aí tem gente que gosta de errar, né? Aí eu Tá mais peguei, nesse aspecto. depois de dois A teoria anos... do Brownie. Vamos falar a teoria do 3%. Duck. A teoria do Duck é que olha a tá, o teoria do Duckzinho Duck. ali. Olha lá, mas a teoria dele, essa semana ele falou assim, ó, pensa comigo, matematicamente Eu sou um falando, homem se você trair uma vez por mês, no final de um ano, você foi 97% fiel. então vou falar isso pra sua namorada. Não, mas daí eu dei o Calma aí, exemplo daí do ela- Brownie. seu Eu namorado- Aí ele escutou isso hoje. Ó, seu namorado. Aí eu Não dei o também. exemplo do Brownie. Tá O solteiro, exemplo do tá Brownie é Solteiro, assim. qual que é a sua opção? Tá aí? na você- pista. Os dois, tá, então Que vamos viagem. leiloar. Mas, Vamos ó, leiloar o Duck. Mas assim, o exemplo do Brownie, ele falou 97% fiel. Ok, eu falei, então vamos fazer um Brownie, eu vou pegar só um pouquinho do cocôzinho do cachorro e vou misturar na massa e vou dar pra Só vocês. 3% de merda e bora. Só 3% de merda. Mas se Você vai ele comer é o mais Brownie? liberal, provavelmente ele nem liga pra isso. Então ele relativiza todos os nossos relacionamentos. Realmente ele nem liga. Se alguém te trair, você vai. Provavelmente você vai. Não, mas às vezes, tipo, ser liberal Convidarem? com relação a isso, às vezes não é relativizar a fidelidade, talvez. Não, São vários existem aspectos. conceitos diferentes. Eu acho que não é relativo, mas é algo que você precisa combinar. Isso, tudo que é combinado, o que é tratado no É, se caro. você tá Fidelidade. combinado, não O tem que é opção. fidelidade? Fidelidade é você cumprir o que foi combinado. Só. É de um lado só, né, mano? Mas você nunca viu aqueles boi com Esse chifre? daí é Aí o outro que é do pra Caverna baixo. do Dragão. É do do Caverna do Vingador. Dragão. Vingador. É o Ela, Vingador. da Caverna do Dragão. Não, gente, tem que ser os dois que ficar com o chapéuzão de viking mesmo, assim. Pelo amor de Deus, né? Aí como é que é? Como é que é um evento que você faz pra passar alguma coisa, um cajado, como é que chama? É uma... É tipo. Aquele negócio que faz. Passar a da espada, né? maçonaria. Uma unção, né? É o ritual, como é que é? tipo, Uma... ritual de É, passagem. ritual de passagem, assim, eu acho. Eu vou A deixar... cerimônia de passagem. Cerimônia, eu acho que eu vou deixar aqui, porque daí a gente... Eu sabia que eu ia derrubar água. Cara, eu sabia. Eu não sei como que eu não derrubei. Eu não sei. Normalmente eu coloco, quando tá destampado, eu coloco no chão. Porque eu sei que vai cair. Gente, eu vou precisar terminar esse podcast de conversas não aleatórias, mas foi muito legal, Nossa, gente. pior que a gente Foi- não falou nada do que a gente separou. Tipo, a gente Nada. falou 2%. Tipo, a gente então, falou assim, de se vocês tudo, mas não quiserem falou. que a gente continue falando coisas aleatórias A num gente podcast vai- que era pra ser não aleatório. E É que não aleatório. provavelmente a gente vai ser tudo cancelado aqui. Essa minha visita aqui está se encerrando também, vou deixar vocês encerrarem.
Muito obrigado. Obrigada, Cris. Traz Você um convidado abrilhantou. especial. Vocês encerram. Pra gente encerrar com um convidado especial. Você quer um convidado Ah, é o Vou trazer convidado um especial. Enquanto eu vou pra você. encerrando, você vai trazer o convidado Tá. especial. Pra gente. Beijo no coração, Pra vocês gente- são demais. Pra gente não ser Todos cancelado. cancelados, é isso, Brasil. Obrigada. Falou, esse é o nosso último Traz pra dia gente na ser mais internet. ecologicamente correto e não ser cancelado. É o último dia, porque Bem que é um nós- cachorro de raça criado em canil, não vai rolar. Não vai rolar, mas ele vem, porque daí é Tem um vira-lata? fofinho. Tem um filhotinho de rasga-saquinho? Brega, muito obrigada. Eu amei, amei. Cíntia, muito obrigada. Eu amei. Foi muito Olha, aleatório. eu Esse rolê tentei- não aleatório. Eu tentei deixar vocês ótimo. falarem. Não tive êxito. Teve êxito, sim. Falamos. De conseguir não falar Teve. sozinha, porque normalmente eu falo tanto e aí eu não deixo ninguém Mas falar. isso que é bom, porque senão a gente começa a... Já pensou, você senta aí e não fala nada? Né? Não, mas também tem que deixar as pessoas falarem, né? Conversa não é um monólogo, né? Às vezes eu faço uns monólogos. Não, mas foi, você deixou todo mundo falar. Deixei. Todo mundo falou. Mentira, você tá falando isso porque você gosta de mim. Não, mas eu tô falando de verdade. É. Não, sou sincera. Tem uma coisa que eu sou. amei Eu participar. ser sincera, né? Eu amei participar, A de minha verdade. personalidade não permite. que eu É a fale. minha primeira vez num podcast aí, Lenina. Estreando. Olha a nossa primeira vez foi Ah lá, juntas. ah lá, a primeira vez. Você veio antes, você não teve antes? Mas foi a Mas nossa, foi- mas hoje é. foi a minha primeira vez. Meu Deus do céu! Mano, não! Essa é a minha Encerrar! Pra encerrar! Eles vão Tropa de nosso doidinho. Gente, Pega aí, não deixa. Só um pouquinho pra começar o vídeo. Não come chocolate, cara. Não come chocolate. a tropa